Todos em pé, que está começando mais um Pode Porco de número 5. Eu aqui, Gabriel Amorim, mais uma vez com meu parceirão Kim. Boa tarde, bom dia, boa noite, tranquilo, amigo? Boa tarde, Gabriel, muito obrigado. E um convidado hoje muito especial, ele é repórter do SBT e radialista. Ele apresenta o Papo de Craque na Transamérica. André Galvão, muito obrigado pela presença. 5º episódio. Resenha Matra, gente boíssima e manja muito de esportes, futebol, automobilismo e principalmente do Palmeiras. Com certeza. Tamo junto aí, rapaziada. Legal demais estar com vocês nesse Pode Porco, né? Veio pra ficar o Pode Porco, né? Já vi alguns convidados muito bacanas que tiveram por aqui, inclusive meu companheiro Mauro Betting, né? Que inaugurou o Pode Porco. Grande Mauro Betting. E vamos falar muito de Palmeiras, sem dúvida nenhuma, claro que é o principal assunto aqui, vamos falar dos outros assuntos também. Todos em pé para essa edição do Pode Porco, vamos embora. A gente já vai perguntar para o André como que surgiu esse Todos em Pé, que virou um grande meme naquele Palmeiras e River, um dos jogos mais sofridos, talvez da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas antes, para começar nosso papo aqui, André, queria que você contasse como foi seu início de jornalismo, né? Você, para muita gente não sabe, você é de Londrina, né? No Paraná. Você fez carreira aqui em São Paulo. Queria que você contasse como que foi essa mudança, como você decidiu também ser jornalista, como que foi esse... Na real, eu sou daqui de São Paulo, né? Nasci aqui, mas eu fui criado em Londrina, fui muito molequinho para Londrina, acho que com 7, 8 anos eu fui para Londrina. E aí, como eu fiz a faculdade lá, eu comecei minha carreira lá na Rádio Brasil Sul de Londrina. Cara, eu queria ser jornalista esportivo, acho que como muitos de nós, né, a gente tinha esse sonho, a gente tem esse sonho, sempre quis trabalhar com isso. Eu não me esqueço que o meu pai, quando eu tinha 12 anos, meu pai falou assim para mim, olha, eu dei bobeira, porque eu queria jogar bola, como muitos também de nós queríamos jogar bola, né? Eu queria jogar bola, eu não dei certo como jogador e eu deveria ter sido jornalista, meu pai falou, né? Porque jornalista vive o mundo do futebol, né? E eu não fui. E aí, nessa, sabe, acendeu aquela luzinha. Eu falei, caramba, eu não vou conseguir jogar bola, né? Eu pensei comigo. Não deu dom, né? Deus não deu dom. Eu não vou conseguir, não é para mim isso aí. E aí isso me deu estalo e eu cursei jornalismo na UEL, em Londrina, e a partir disso eu comecei a correr atrás, né, dos meus sonhos, e minha primeira oportunidade foi na Rádio Brasil Sul de Londrina, uma rádio boa em Londrina, mas longe de ser a principal. E eu consegui fazer muita coisa lá, adquiri muita experiência e depois voltei para São Paulo. Terminei a faculdade, voltei aqui para São Paulo porque eu queria trabalhar aqui, né? Sem dúvida nenhuma, era a minha cidade, era o local que eu queria voltar a viver. E aí deu certo na Transamérica, né? Conheci as pessoas lá, não conhecia ninguém. Eu fui lá, bati na porta, falei, e aí? O Éder, no dia que eu fui, estava lá, por uma puta de uma coincidência, e eu parei ele no lugar lá e falei, olha, preciso trabalhar, cara. Você precisa me colocar aqui e tal. E claro que não foi assim da noite para o dia, mas depois de um tempo eu consegui convencê-lo e entrei na Transamérica e tô lá há 18 anos já na Transamérica. É muito tempo. Foi mais ou menos assim, meu. E como é que você virou palmeirense? Foi hereditário? Ou como é que foi a situação? Não, na verdade é o seguinte, me contam, tá? Eu não lembro bem. Me contam que tinha um namorado de uma prima minha, né? Que era palmeirense e que falava muito do Palmeiras e que eu comecei a torcer por causa dele. Para você ter uma ideia, tô contando isso para vocês, eu não lembro mais o nome dele. Tá. Quando eu era mais garoto, eu até lembrava. Eu não lembro mais o nome dele, né? Eu acho, para mim, eu tenho mais essa identificação comigo. Eu acho que é por causa da cor. Eu sempre gostei do verde. Isso eu lembro, assim, bem, desde criança, de gostar da cor verde. O meu pai é santista, fanático, como muitos da minha geração, tinha um pai santista, né? Na época do Pelé, aquela coisa toda. E meu pai é de boa, assim, não me incomodou, não ficou fazendo
eu virar santista, nada disso, tal. E eu sei que eu virei palmeirense, mas não tinha ninguém assim diretamente na minha família Sim. palmeirense. Então você virou palmeirense em São Paulo ou em Londrina? Não, em São Paulo. Em São né? Paulo, tá. Antes de ir pra lá. Antes de ir pra lá. Não, molequinho. Lembro, o primeiro jogo que eu fui na vida, né, foi Palmeiras 0, Inter de Limeira 0, a final do Paulistão de 86. Isso que eu ia falar, você é filho da fila também, né? Eu sou filho da fila, total. Você não virou palmeirense por causa de título algum, porque você cresceu no sofrimento, né? Total. Aliás, eu tenho uma identificação muito grande com a fila, né? Porque o Kim brincou da minha ligação com o automobilismo, eu sou ferrarista, fanático também, que também estava na fila, quando eu passei a torcer pela Ferrari. Eu tenho, sei lá, essa identificação com o sofrimento, sabe? Com as grandes conquistas depois de grandes tempos de jejum, não sei. E com o Palmeiras foi assim também. Eu não tinha... Eu me lembro, por exemplo, que na escola em Londrina, isso eu lembro bem, normalmente, né, as crianças, as pessoas em Londrina torcem pelos times de São Paulo. E eu me lembro bem que eu era um dos poucos palmeirenses em Londrina. Apesar da torcida do Palmeiras ser muito grande em Londrina, até rolou uma identificação forte aí na última década com o Palmeiras jogando em Londrina. Quando eu era moleque, na minha sala tinham pouquíssimos palmeirenses, assim, palmeirense mesmo, era só eu, daqueles que torcia, né, que acompanhava, era só eu. E tinha uma galera assim que falava, o Palmeiras, assim, dos moleques da minha sala, o Palmeiras, pô, às vezes eu me confundo com o Guarani, tá ligado? Eu ouvia isso. Tá louco. E o Guarani ia bem nessa época, que o Guarani era exatamente. Tinha sido campeão brasileiro. Exatamente, o Guarani era forte. Na década de 70, 80, o Guarani era bem forte. Exato. Então eu tinha que ouvir isso na escola em Londrina na época, entendeu? Era uma coisa assim, bem época da fila mesmo. Então, foi isso. O meu primeiro jogo foi em 86, Palmeiras Inter de Limeira, final, mas não a final que o Palmeiras perde o título. Foi o jogo de ida no Morumbi, 0-0, depois o Palmeiras perde no meio de semana. Ainda bem que eu não estava no jogo do meio de semana, que meu pai me levou no domingo só. Londrina, onde Gabriel Jesus fez o primeiro gol com a camisa do Palmeiras, né? Aquele jogo contra o Asa de Arapiraca, ainda pela Copa do Brasil de 2015, um confronto difícil com o Asa. O Palmeiras achou o gol com o Gabriel Jesus ali e encaminhou a conquista depois do tri da Copa do Brasil. Cruzamento de Cleiton Xavier, Exato. Estava lá. Eu fiz esse jogo pela Band. A jogada foi do Dudu, depois o Cleiton cruzou e o Gabriel Jesus. Repórter da Band, e eu me lembro bem, o futebol tem umas histórias lindas, né? Eu estava lá e era um dos poucos, só nós e a Globo passamos na época esse jogo, e eu me lembro bem que o Marcelo Oliveira escalou o time reserva, e o Gabriel Jesus foi reserva do time reserva. E eu lembro ele entrando, assim, passando do meu lado, quando o Marcelo Oliveira chamou ele. Pô, né, o moleque, a gente tinha tanta esperança, pô, o cara tá de reserva, do time reserva, e aí depois daquilo... Deslanchou, né? Foi o gol que mudou a vida dele. Mas, André, eu queria te perguntar, qual paixão veio primeiro, o Palmeiras ou a Fórmula 1? Não, Palmeiras, foi futebol. Antes, né? Porque isso sim eu herdei do meu pai, paixão pelos esportes, meu pai era fanático também, gostava de tudo, assistia tudo, mas muito mais futebol. Então, eu naturalmente... comecei vendo muito mais futebol. Depois que eu passei a ver outros esportes, tal. Por exemplo, Fórmula 1, que eu passei a gostar muito, muito. Hoje, sei lá, acho que eu gosto umas 100 vezes mais que meu pai, por exemplo. Meu pai era da turma do Senna, da época, tá ligado? Assistia por causa do que o Senna ganhava, antes porque o Piquet ganhava. Essa geração teve isso muito forte, né? E eu não. Acabou, o Senna morreu, sei lá, metade do Brasil parou de assistir. Sim. E eu fui gostando cada vez mais porque aquilo estava no meu sangue mesmo. E viveu outra fila depois, né? Com Barrichello, alguns brasileiros. Mas é que ferrarista não tem pátria, né? A gente torce para quem está no carro vermelho. A fila está agora, já estamos sem título há 14 anos, mas uma hora vem. É o maior jejum da história da Ferrari? Não, o maior era de quando eu passei a torcer. Vixe, Maria. Porque foram 21 até o Schumacher tirar a Ferrari da fila. Foram 21 anos. Aí depois foi atropelo, né? Aí ele meteu 5 seguidos. De 2000 até 2004, a gente ganhou mais um em 2007. Com o Raikkonen não ganhou mais. Você tem alguma ligação com a Itália de descendência, assim, de parentes? Então, eu tenho um bisavô. Eu, na verdade, eu tive pouquíssimo contato com as pessoas mais antigas da minha família. Eu tive só
uma avó que eu tive realmente contato, que faleceu faz uns 5, 6 anos, e exatamente, a minha única avó, ela tinha um pai italiano, né, que ela perdeu quando ela tinha 9 anos. Então, Entendi. imagina o tanto que... E aí eu conversava com a minha avó, a única avó que eu tive, né? Acho que as pessoas que têm muitos avós não têm muita noção do que é isso. Eu só tive uma avó. Então, a única avó que eu tive, eu conversava muito com ela. E ela contava pra caramba do pai dela, e isso acabou é o único italiano que eu tenho, assim, de Entendi. descendência. Mas, Sim. mas representava muito, porque Claro. justamente era o pai da minha única avó que eu tive convivência, entendeu? Era um homem calabrês, veio do sul da Itália, viveu aqui no Brasil e morreu bem cedo. Foi perseguido na guerra, mudou o sobrenome. A história é parecidíssima com o Palmeiras, então, Exato, exato. Bem parecido. O sobrenome dele era Cozzi, aí os caras perseguiram ele aqui, ele teve que virar Costa, sabe? O sobrenome acabou se perdendo, não tem mais na família, e enfim, mas o carinho fica, né? Boa. Você lembra, eu queria te perguntar se você lembra quando foi o primeiro jogo do Palmeiras que você cobriu como jornalista, assim, você tem uma noção? Cobriu em loco, né? Não de Londrina para a rádio de Londrina. Sim. De campo mesmo, aqui ou no antigo Parque Antártica ou em algum outro estádio. Tenho sim, foi no Velho Palestra, foi um jogo Palmeiras e Mojimirim. Palmeiras 1, Mojimirim 1, Série B de 2003, porque eu chego em 2003, né, aqui em São Paulo, e no começo eu não fazia, né, jogo no campo, eu fazia mais plantão ali na rádio. Aí, nos jogos da Série B, começaram a me escalar, e aí o primeiro que eu fiz foi Palmeiras 1, Mojimirim 1. Lembro, foi muito marcante, porque, pô, quando você chega ali atrás do gol, né, repórter de rádio, atrás do gol, eu fui atrás do gol das Piscinas, e vi o Marcos na minha frente, né, cara? É pesado, né? É pesado, cara. É pesado. É pesado. forte, cara. Olhando assim, tipo, palestra Não, da posição que eu tava, né? Sim. Atrás do gol, você olhar o palestra, a torcida. E aquela Série B representou muito, né? Porque o Marcos recusou logo depois de ganhar a Copa, né? O Arsenal, né? A proposta do Arsenal. Recusou para ficar, para subir o Palmeiras, né? Para Série A. Foi, cara. Foi eu tive alguns momentos na minha carreira, graças a Deus, eu tive alguns momentos que, assim, eu bateu assim na minha cabeça. Caralho, eu consegui. Eu consegui, tá ligado? Alguns momentos eu tive. Esse foi o primeiro. Esse com certeza foi o primeiro momento grande da minha carreira. Mas você tem uma relação foda, então, com o antigo Palestra, assim. Tipo, Tenho. frequentou demais, né? Não, assim, pelo fato de ter crescido em Londrina, eu vi muito menos jogos do que eu gostaria. Eu vim aqui de férias, e todas as férias que eu vim aqui, eu ia lá assistir um jogo, né? Sempre eu... Mas eu, por exemplo, todos os títulos do Palmeiras ali nos anos 90... Você viu de longe. Eu vi de longe, eu não peguei nenhum. Porque era tudo época normal, né? Época Sim. de escola. Minha família, eu não vim de nenhuma família super humilde, mas também nunca tive uma família abastada. Sempre foi ali, classe média brasileira mesmo, normal. Então não tinha dinheiro para sair de Londrina e vir para São Paulo ver jogo. Imagina, era impossível fazer isso. Então, eu não via, eu só via nas férias. Nas férias que eu vinha passar com a minha família aqui de São Paulo, aí eu ia lá, pegava um joguinho ou outro, tal. Mas jogo assim, desse tamanho, de título, né? Jogo, eu não vi nenhum no campo. A primeira vez que eu vi o Palmeiras campeão no campo, eu já estava trabalhando. Foi de 2008. Paulista, né? Contra a Ponte. Paulista de 2008, Palmeiras e Ponte Preta. Então, Mas na verdade foi campeão na semi, né? Contra o São Paulo. Exato. Você tava lá no jogo do Gás de Pimenta? Tava. Nossa, esse jogo foi pesadíssimo. Esse estádio tem muita Não, história. e no Morumbi, cara. o Adriano faz um gol de mão. Sim. Paulo César de Oliveira Aí no final do jogo, o Lene acha um pênalti, a gente faz o gol. E o jogo de volta. Foi uma tensão. No segundo tempo, o Adriano derruba o Pierre na Sim. força, faz o 2x0, né? Foi 2 gols. E o Rogério Ceni falha, né? Que é o gol do Léo Lima. Foi. Que a bola Aí pinga ele na volta. E o São Paulo era tricampeão brasileiro. Sim. Eu acompanhei o São Paulo. Nessa época eu era setorista do São Paulo. Sim. Não, era Bia ainda, né? Era Ganhou Bia. o terceiro. Ganhou depois. É Que ele tinha ganhado a Libertadores time em absurdo, 5. Um time muito forte. Era um time muito forte. Até hoje foi o time que eu cobri, assim, que eu fiquei mais tempo
como setorista mesmo, foi o mais forte que eu fiz, fácil. Do Palmeiras você ficou quanto tempo de setorista? Então, é porque o setorista mesmo, ele é uma figura muito do rádio, né? E eu fui setorista só até 2010. Tá. Depois de então, eu já passei a apresentar na rádio, e aí fui para TV. TV não tem setorista, quase nunca, né? Hoje em dia até a ESPN tem setorista, mas é uma coisa muito rara na TV. Você fica sempre rodando. Então, eu fiz mais São Paulo do que Palmeiras, mas foram os 2 clubes que eu mais fiz pela Transamérica aqui em São Paulo. Os anos que eu fiz Palmeiras, foram todos anos difíceis. Mas eu cheguei a te encontrar no CT uma vez, você tava pela Band, acho. Mas aí a gente vai. Sim, como repórter de TV, você vai em todos, né? Sim. Você roda. Mas setorista mesmo, aquele negócio de todos os dias, você tá em cima da notícia. Setorista é muito louco, cara. É muito louco. Eu sinto falta de estar lá no dia a dia. É muito louco. Eu em 2010, eu parei assim e falei, puta, foda, eu não aguento mais não, porque você tem que ficar 24 horas ligado, né, no time. Sim. Setorista do time, você tem que ficar 24 horas ligado, não pode faltar nada, né, meu? Sim. É bem foda. Mas foi legal, foi uma puta experiência, cara. E o que é mais da hora? Você cobriu o time do seu coração ou um time que, nesse caso, era rival? Que você não... A emoção não entra em campo, né? E você tem que ser imparcial, né? Sim. Não tem como você ser parcial na caruda. Às vezes dá pra puxar um pouquinho, né? Mas... Não dá. Não, isso pra mim ficou muito nítido, ficou muito claro nos meus anos de setorismo. Era muito melhor ser setorista, que nem quando eu fui do São Paulo, que eu fui muito tempo, do que do Palmeiras. Porque você... Cara, você é mais jornalista. É impossível não entra a emoção, né? É impossível você... Eu imaginei. E nessa época ninguém sabia que você era palmeirense, né? Porque eu até quero que você conte essa história. Você declarou publicamente a sua palestrinidade na despedida do Marcos, né? Foi. Como foi isso aí? Na verdade, assim, na Transamérica todo mundo já meio que sabia, né? E eu falava... na verdade, eu nunca cheguei e falei assim, não tenho time, torço pro Londrina. Eu nunca fiz isso. Tenho um carinho gigantesco pelo Londrina, pô. Foi o primeiro time que eu cobri na vida. Mas eu nunca falei isso. Eu torço pro... Eu lembro bem da Série B em 2003, no meu primeiro ano aqui, que teve Palmeiras e Londrina. Palmeiras e Londrina. O Londrina estava na Série B. E eu fiz esse jogo no Palestra. E eu falei assim, cara... O Palmeiras não pode perder pro Londrina de jeito nenhum. Sabe? Eu cresci em Londrina, cara. Tipo, não dá pro Londrina perder pro Palmeiras, na boa, tá ligado? Então foi o jogo que eu mais torci na Série B, Palmeiras e Londrina, né? Por causa de tudo que eu carregava da infância. Mas enfim, então eu não escancarava, mas se me perguntassem, eu respondia, né? A vida inteira foi assim. Até que veio a coletiva do Marcos, que... acho que foi uma coisa assim que eu fiz na época que... Hoje em dia eu vejo quando um cara faz um negócio desse, todo mundo paga pau, todo mundo acha lindo, tá ligado? Olha, que emoção, deixou vazar a emoção. Essa geração mais jovem tá muito mais aberta a isso, cara. É muito mais bonito hoje em dia, né? Mas na época, foi foda, cara. Você tomou come da chefia ou não? Não, na Transamérica não, porque na Transamérica eu já tava de boa, mas eu sei que no meio uma porrada de gente me condenou, uma porrada. Que absurdo. Aí eu fui pra Band, né? E no ano seguinte eu fui pra Band. E aí conversando, já depois de um tempo lá, alguns meses já, conversando um dia... eles se ligaram, que era eu. Um dia, assim, surgiu o assunto, eu já estava lá. Eu já estava lá. Eu não me esqueço do Ronildo, que foi meu chefe de reportagem lá, tá lá até hoje, meu irmão, um dos caras que mais me ensinaram na carreira. Eu não me esqueço do Ronildo virar pro Tocha, que era um dos chefes da redação, continua lá também, parceiraço, e o Ronildo falou assim pro Tocha, porra, lembra daquele cara... que foi lá e declarou para o Marcos, fez aquele papel ridículo declarando para o Marcos que torcia para o Palmeiras na despedida dele. Aí o Tocha virou para o Ronildo e falou assim, lembro. Aí ele falou, nós contratamos. Nós contratamos. Aí o Tocha, puta que pariu, tá ligado? Mas eu já tava bem lá, sabe? Já tinha passado. Consolidado, sabe já. aquele negócio quando já tinha passado o período de experiência, Sim, todo mundo sim. já gostava de mim. Mas assim,
pra você ver como era na época, entendeu? Sim. Era meio um tabu na época fazer o que eu fiz. Tipo, chegar numa coletiva e declarar, meu. Hoje em dia tem coletiva que só tem... É que hoje em dia com os canal canais... de YouTube. mas os canais segmentados deram uma... Mas... E alguns canais também são muito chapa branca ou muito torcedor. É isso. Assim, eu não gosto muito desse estilo. E assim. eu acho Exato. um absurdo quando tem entrevista coletiva, o cara da TV Palmeiras, tipo, ele lê as perguntas É que agora... falar pelo repórter. Às Às porque vezes, agora... às vezes ele chega e fala assim, ele dá 3 fontes e joga em uma pergunta só. É porque... Cara, cada pergunta é diferente. É porque agora, E depende por causa... de como o cara fala, tá Exato. ligado? Muda tudo. Isso, entrevista coletiva hoje, já era uma merda antes. Hoje, não dá pra ver. Só o do Abel que dá, porque o cara é sinistro. Ele consegue tirar... Porque ele é bom mesmo. Ele mas o consegue resto é uma merda. Mas não é que dá pra ver assim, mesmo. não tô defendendo os amigos das comunicações, os que eu conheço são do Palmeiras, mas assim, o tempo é muito curto e eu acho que eles se aproveitaram porque, Sim. por exemplo, você quer perguntar de um assunto Lucas Lima, às vezes você faz uma pergunta que não... E sempre são tem duas, 3... né? O jornalista Não, sempre manda duas. Tem 3 perguntas sobre... Eu que não sou, eu sei. Tem 3 perguntas sobre o Lucas Lima. O cara engloba as 3 em uma e, cara, às vezes não sai aquilo que você queria, sabe? Eu tenho certeza que a pergunta não era o que o cara queria fazer, Não, entendeu? é diferente, Sim, porque sim. você põe sua entonação, né? Sim. Você tem todo Tem um olho no olho. um olho no olho. Não, não mas, é igual. mas alguns clubes, principalmente o São Paulo, eu sei que mesmo pós-jogo, Sim. eles liberam a câmera pra você perguntar pro técnico. Perfeito. Não, aí é da hora. O Palmeiras não. Da CBF eles faziam O Palmeiras, assim também. o Palmeiras fez isso poucas vezes. Eu lembro que na coletiva do Abel eu fiz a pergunta pra ele, na coletiva de apresentação. Algumas pro Luxemburgo eu também fiz, mas pós-jogo, não sei se é uma questão de No Palmeiras, tecnologia ou se os caras se aproveitam também. No Palmeiras, o que eles puderem fazer para Exato. dificultar, né? Não é nem culpa dos assessores. Exato, de imprensa. Da filosofia de quem comanda, né? É da mais em mentalidade cima. do clube. Sim. Sempre foi assim, né? Eu sempre falei isso, acompanhando os times aqui em São Paulo. Palmeiras e Corinthians são muito parecidos nisso. Tem essa relação de, tipo, guerra constante com a imprensa. Por que você acha que eles têm essa atitude? Eu acho que é mais porque o palmeirense e o corintiano, ele tem essa característica muito parecida, apesar de as duas torcidas se odiarem por motivos óbvios, mas tem muitas características parecidas. E uma delas é de você viver o clube em todos os momentos, né? Você vivenciar as vitórias, você vivenciar as derrotas, então você bater muito nas derrotas, né? Você tá presente, né? Sim. Então, eu acho que isso incomoda. Quem está na direção sempre se incomoda com isso, né? O São Paulino, historicamente, sempre foi um cara mais de estar no oba-oba, né? De estar nas vitórias, aquela coisa toda, e o clube sempre teve esse cuidado maior. Eu posso dizer isso. Sim. Sempre teve, sempre. Você sempre foi melhor tratado mesmo. Esse é o termo. Os jornalistas sempre foram melhores tratados no São Paulo. Historicamente é assim. Tá. E voltando ao jornalista que declara o clube do coração, o que você acha dos jornalistas esportivos que mentem não, né? Que camuflam o time de coração. Ridículo, Você acha mano. ridículo? Nossa, bom, na Transamérica, quem me acompanha sabe, eu tiro sarro deles o tempo todo ali, que faz E tem um programa monte que comigo. não quer falar, né? Que nem eu brinco muito com o Ivan Draghi e com o Marco Belo, né? Hoje em dia eles já soltaram. não. Mas, O Belo foi meu professor, e quem não sabe que ele é corintiano não acompanha. mas durante muito tempo eu ficava nessa, sabe? De não sei o quê. Mas eles ficam nessa pra não ser cancelado, né? Mas uma vergonha isso, cara. Ridículo. Eu acho que tinha que falar também. É bobo. Sabe por quê? Aí agora eu vou dar, para mim, o motivo para a gente não esconder. O que acontece é que você é xingado. Hoje em dia a gente é xingado por tudo, né? A rede social aproximou muito as pessoas. Eu sou mais odiado por palmeirense do que por corintiano, eu acho. Então, é isso que eu ia dizer, sabe? Do mesmo jeito que tem muita gente legal, muita gente bacana que sempre vai gostar da gente, sempre vai ter aquela pessoa que vai ser contra você, independentemente do time que você torce, cara. Independentemente, você é odiado por torcedores de todos os times, cara. Não muda, isso não muda. A pessoa que quer te odiar, que quer te xingar, ela vai te xingar de qualquer jeito, cara. Mas você não dá mais munição ainda pra pessoa te xingar mais se você declarar o time do seu coração? É assim, eu vou te falar o que acontece. Quando você fala o time, qualquer um que fala o time,
ele fica muito condicionado numa polêmica, por exemplo, sabe? Aí quando acontece um lance polêmico com a arbitragem, é horrível isso. Sim. É horrível. Porque se você fala a favor do time que você torce, é porque você torce para o time que você torce. Se você fala contra o time que você torce, é porque você quer fazer média com as torcidas do time que você... Vai tomar xingo de qualquer jeito, que você não torce. Então é meio bobo isso, tá ligado? Não adianta. Então não faz diferença, no final das contas. Não, É assim, burrice. eu tenho um grande amigo da imprensa, que ele é palmeirense, lógico que eu não vou revelar o nome dele, mas ele não explana a palestinidade dele, porque ele tá toda hora em Itaquera, toda hora na Vila, assim, e no campo, né? Então eu acho o mundo que a gente vê é muito complicado, cara. Se a gente vivesse num país um pouquinho mais educado, que as pessoas respeitassem pelo menos o mínimo, eu acho que seria mais fácil, né? Mas pro repórter que tá ali atrás do gol ficar tomando xingo só porque revelou seu time. Exato. Porque, mas assim, no cara, campo, eu já fui xingado, mas é muito raro. Muito raro. Eu fiz jogo também no campo a vida inteira e sempre já falando que era palmeirense. Cara, é muito raro. Muito raro. É um ou outro, assim, um cara que é aquela pessoa que já tem essa predisposição. O lugar que eu mais fui xingado, assim, por torcedor foi na Vila uma vez. Um jogo nada a ver, Santos e Corinthians. Um santista começou a me xingar pra caramba, sabe? Mas é muito raro. Não é uma coisa assim que todo mundo chega em você e te xinga, tá ligado? Por isso e tem um negócio também, tá? As outras torcidas que gostam de você te respeitam mais quando você fala. Exato. Os caras que torcem para outro quando time. Quando se assume, mas os caras veem que você não é tão clubista, né? Te respeitam mais. Eu tenho bons amigos assim. Fora amigo mesmo de relacionamento, amigo que eu digo que você de conhecer na internet, de seguir, de você seguir. Eu fiz bons amigos assim, corintianos, são paulinos, santistas, que respeitam você como profissional, sabe? Acham bacana o seu profissionalismo. Acho que a gente não perde nada revelando o time, na verdade. Tem casos, por exemplo, eu ia falar do Chico Lang. Acho que é o jornalista que era mais xingado pelo... Acabava o jogo, era o hino. Era o hino. E ele nem era de campo, mas é que ele é um cara mais explanador, era um ícone dos corintianos, era engraçado. Exato. Acaba o jogo e já começava. Era caricatura. Porque aí é muito do papel que o cara faz, tá ligado? Se eu chego no rádio, só defendo o Palmeiras feito louco. Tipo o Domênico no estádio. O Neto, vai. O Neto. Mas o Domênico, ele aqui na Energia é outra pegada. Exato. Tem seu time, beleza. Se você faz isso porque você tem que fazer isso, porque é o seu papel fazer isso, beleza, você ser xingado pelas outras torcidas. Mas o jornalista não pode fazer isso, né? Não pode. Sim. Você não pode abrir o microfone. Que o Chico Lang é uma exceção. Tipo, tá vendo quanto vai ser o jogo? 5-0 pro Corinthians. Ele banalizava. Aí os caras pegavam no pé. Que hoje em dia não tem mais, né? O canto pós-jogo. Era na saída do antigo palestra, Jardim Suspenso ali. No palestra, a torcida passava na frente das tribunas e sempre Chico Lang, viado. Eu lembro disso. Era padrão, era ali engraçado. Embaixo, ali no caminho, né? Ali embaixo. Era no Jardim Suspenso. Ganhou, perdeu, cantava sempre. Isso. Mas assim, por exemplo, uma coisa que eu tomo certo cuidado eu saio com a camisa do Palmeiras na rua, normal, quando eu tô de folga. Mas eu não gosto, nunca gostei de tirar foto, de postar, sabe? Porque aí eu acho um pouco agressivo. Eu tenho foto com o André Galvão numa arquibancada de um jogo. Eu também tô nela, não tô? O Kim também tá. Também tava. Mas beleza. Eu não postei porque ele não quis que eu postasse, eu respeitei, claro. Mas você tem com certeza o motivo, né? Não, o meu motivo é esse. Eu acho assim... como eu disse, eu uso quando eu tô de folga, eu vou no estádio, né, assisto jogos, normal, tenho uma vida de torcedor normal de folga, né, mas quando eu posto isso, eu acho que é um pouco agressivo com quem... Porque postar é público, sim, você verdade, entendeu? É verdade. Postar é público, você postou, você tá público. Poxa, quem te acompanha, que não torce pelo time, pode falar, pra que isso, né, cara? Não precisa disso, tá ligado? É a única coisa que eu acho que realmente... Dá pra dar uma segurada. Não custa dar essa preservada, tá ligado? Isso. Também nunca fiz isso, comemorei
gol publicamente, sabe? Sair no Exato. Na estádio. transmissão. Nunca. Na transmissão, óbvio, né? Não, Nunca. até eu que fazia um jornalismo mais segmentado pra palmeirense, eu não conseguia fazer isso também, porque eu acho que não cabe. A gente não tá ali pra... Se eu quiser torcer, eu desço e vou pra arquibancada, cara. Exato. Você tá ali, falta você- de respeito, cara. E até na relação com o jogador também. Você não pode... Exato. Os caras, por que você não tira selfie com o Dudu? Não, cara. A hora que eu entro ali dentro do CT, eu sou um jornalista, ele é um jogador e a relação é essa. Eu não vou ficar tietando ninguém, não vou ficar... Perfeito, é isso, Pô, é isso. Aliás, eu tem só essa. falei, isso cabe agora uma explicação. Eu só falei o que eu falei para o Marcos, que acabou sendo, a minha declaração, porque ele estava encerrando a carreira. Tá. Só porque ele estava encerrando a carreira. Porque a partir daquele momento, a minha relação Sim. jornalista-jogador com ele acabava. Acabou. Sim. Entendeu? Então, só por isso eu falei isso para ele. Isso passou pela minha cabeça. Porque realmente você tem que manter uma relação profissional. Não tem essa, né, meu? Exato. Agora, falando um pouco do momento atual do Palmeiras, a gente está gravando aqui no sábado, 7 de agosto. Amanhã completamos 1 ano do título paulista. 1 ano que Patrick de Paula enfiou o petardo no ângulo do Cássio. Mas hoje tem Palmeiras e Fortaleza. Como o Pode Porco a gente vai subir na segunda-feira, não dá para falarmos desse jogo. E também porque o palmeirense só pensa no choque rei, né? O jogo de hoje é importante, claro que vale a liderança, a ponta da tabela, mas ainda temos muito campeonato pela frente. E o jogo que todos querem saber é o choque rei de terça, né? Com transmissão do SBT, com o André Galvão no campo do Morumbi e depois na terça que vem do Allianz, né? Pra mim, o maior choque rei da história. Porque a gente já, infelizmente, caiu pra eles 2 vezes e foi na 8ª. Então, teoricamente, terça-feira não é o choque mais decisivo, André? Na verdade, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo 3 vezes, em Sim. 3 fases, 8ª de final. É verdade, 3. 94, 2005 e 2006. 94 a gente era muito melhor. Era. Só que aí teve o melhor jogo do Zete da história, aí depois a gente vai pro Japão, lá faz uma Palmeiras, excursão exato. que ninguém entendeu, Exato. volta e perde. Tipo, tava tudo errado. Sim, Aí deu os tudo outros errado. 2 a gente era Não, muito São Paulo pior. tinha muito A mais gente era time. muito pior. E mesmo assim, em 2006, Que teve Nossa, um jogo mãe. muito polêmico. Wilson de Souza Mendonça deu um pênalti do Cristiano Júnior, muito polêmico. Que ele armou o contra-ataque, que a bola Sim, bate na bunda exato. dele, na saída de bola do Gamarra. Mas o São Paulo tinha muito mais time e o Muito Palmeiras mais. complicou bem ali. Só que aquela- nas 8ª a gente contratou o Juninho Paulista, o Marcinho que veio do São Caetano e mais um que eu não lembro. Aí deu uma reforçada. Washington, não era O Washington? Washington Orelhudo do centroavante, é verdade, o canhoto. É. E a gente quase ganhou. Que teve aquele lance Não, lá não, que mas mesmo assim o time do Palmeiras era muito fraco. Muito Ele quase fraco. caiu, né, no Brasileiro, em 2006. Sei. Caiu, Quase cai. Escapou na última rodada, Ah, acho, né? Em 2007 fez uma campanha melhor, mas 2006 foi tenebroso. Foi a estreia do Pato, que o Inter que a Mancha invadiu a deitou tribuna. no Palmeiras. A Mancha invadiu a tribuna. Mas enfim, projetando o choque rei, como que você tá vendo esse jogo, André? Você que vai trabalhar nos 2 jogos, vai ter esse privilégio. Como você tá vendo esse atual momento? O que você acha que Vamos vai... quebrar o tabu ou não? Vamos ver. Eu concordo com o Kim, maior choque rei da história, porque na Libertadores é o maior choque rei, nunca teve numa fase tão aguda como essa, e porque Palmeiras e São Paulo fizeram poucas decisões, né? Fizeram agora simplesmente a 2ª decisão da história de Campeonato Paulista, né? São times que, apesar de já terem se enfrentado muitas vezes, não têm grandes decisões na história, só muitas vezes em campeonatos de pontos corridos, só no começo do século passado. Então, é uma coisa que remete a histórias muito antigas. Então, esse choque rei, acho que a gente pode chamar assim de maior da história. Cara, pesa muita coisa, né? Pesa muita coisa. O fato do Palmeiras não ter ganhado do São Paulo nenhuma vez com o Abel, já sendo 5 jogos, cara. Os 5 foram nesse ano, hein? Porque a gente conta como 4 jogos da temporada. Sim, só que foi esse ano. Mas o primeiro jogo que o Palmeiras do Abel não ganhou do São Paulo foi no Campeonato Brasileiro, depois do título da Libertadores, no Morumbi. Depois do título da Libertadores. Então, Uma semana depois do Mundial, né? exato. Acho que foi. Então, em 6 meses, o Palmeiras jogou 5 vezes com o São Paulo e não ganhou nenhuma vez. É uma situação que preocupa, assim, a torcida do Palmeiras, porque não é normal, né? E quando isso se repete, eu já ouvi falar muitas vezes disso com profissionais que trabalham nos clubes,
Quando isso se repete, isso passa a ser um problema no vestiário, porque falta confiança. Então, isso que eu ia te perguntar. Você acha que o problema é mais psicológico ou tático mesmo? A Faz coisa não parte. encaixa? Ou você acha que o problema tá aqui? Faz parte. Acho que o psicológico está entrando em campo nessa questão. Não é só tático. Tático também, evidente, mas o psicológico está entrando. Não faz muito tempo, em 2019, eu vou citar isso para vocês entenderem. Eu conversei com uma pessoa que era da comissão técnica do Mano, né, um grande amigo meu, e ele me disse o seguinte: o Palmeiras tinha acabado de ganhar de São Paulo, 3-1 no Allianz. Foi a última vitória do Palmeiras do São Paulo. Última vitória do Palmeiras. Aquele que o Palmeiras ganhou de virada. Foi 3-0, eu acho. Não, 3-1. São Paulo fez 1-0. O Palmeiras ganhou de virada. Dudu faz gol de cabeça, de peixinho. Ah, né? não. Isso foi em 2018. 2019, com o Mano. Menezes de técnico. Com o Mano. Com o Mano, eu tenho quase certeza que foi 3-0, porque foi o Bruno É Henrique. verdade, é verdade. Depois o Felipe Você tem Melo de razão. cabeça. Gabi, você tem razão. É. 3-0 Palmeiras em 2019. É isso mesmo. 3-1 eu tô confundindo 3-1 foi em com 2018, com 18. o Roger ainda, que o Palmeiras ganha de virada, que aí com o peixinho do Dudu. Perfeito, perfeito. Mas enfim, depois dessa vitória, essa pessoa que trabalhava com o Mano, ela me falou assim: cara, os caras aqui têm muita confiança para jogar contra o São Paulo. E não tem contra o Corinthians. E era uma época que o Palmeiras não ganhava do Corinthians. Você entendeu? E a chave virou depois, né? Depois da final do Paulista. Exato. E por que rola essa confiança com o time, mas depois de tempo muda? Voltando à pergunta, será que é tático, é mental? Não, mental não é porque vai mudando, né? Não, mas é mental também. Eu acho que é Também. mental. É psicológico uma também. série de coisas, né? A gente pode fazer um exercício simples. Quando a gente joga a bola com aquelas pessoas que a gente joga sempre, quando você joga videogame com um cara que você perde sempre, aquilo entra na tua cabeça. Aquilo entra. Sim. É difícil não entrar, tá ligado? Você faz um gol, sai na frente. Eu brincava muito disso com meu primo mais novo, cansava de ganhar de mim no videogame. Aí, porra, às vezes eu tava ganhando, eu ficava com medo. Nossa, será que eu vou conseguir ganhar? Tá ligado? Será que eu vou conseguir ganhar? Você fica tenso. Você não consegue jogar solto. Acho que esse é o termo. E é engraçado que parece que são ciclos, né? Porque o São Paulo viveu uma freguesia muito recente. Exato, pois acabei de falar. Tomando goleadas, gols por cobertura, e agora a coisa inverteu. E com o Corinthians também, né? O Palmeiras era freguesaço do Corinthians, era uma das maiores críticas da torcida ao mandato do Gagliotti. Que porque o Palmeiras tinha virado um freguês do Corinthians, perdeu o Paulista de 2018. Que o palmeirense nunca aceitou, porque Exato. E agora, ser freguês do São Paulo é uma coisa que o palmeirense já aceita melhor do que ser freguês do Corinthians, que historicamente é o contrário, né? Então, é verdade, é isso. E depois da final do Paulista, a coisa virou, né? Tanto que agora o Palmeiras meteu 4-0 no Corinthians. Tudo bem que tem um time muito melhor, mas mesmo em 2017, 2018 também tinha time melhores e não conseguia ganhar de jeito algum. Exato. Então tem a ver, sim. Essa parte psicológica tem a ver. Você precisa de uma grande vitória. É claro que o Palmeiras agora tem essa oportunidade, porque é um mata-mata de Libertadores. Vai dar essa condição se o Palmeiras alcançar essa vitória. Eu acho que precisa achar um gol, cara. Você precisa ter uma grande vitória para mudar além isso. Dos 5 jogos do Abel, são 4 sem fazer gol. O Palmeiras sofre muito para agredir o gol do Volpi. E você pega o São Paulo com outros times, cara. O Vasco mesmo conseguiu agredir o São Paulo muito mais. Eu não sei o que acontece. Eu acho que saindo o gol quebra um pouco acho que vai dar uma aumentada na confiança, entendeu? E o nosso time é melhor que o deles. Sim, eu acho. Eu acho assim, individualmente e coletivamente. Eu acho assim. Na minha opinião. Lógico que eu sou suspeito pra falar, mas eu tô... Eu acho também. Eu acho um confronto bem equilibrado. Não, é parecido, só que a gente é melhor. Porque é clássico, mas assim, elenco eu acho que o Palmeiras tem mais, porque o São Paulo tá com todo mundo... Você vê que perde peça e não consegue repor. Perdeu o Luciano, talvez perdeu esse Marquinhos. O Arboleda tá fazendo falta. O elenco do Palmeiras ele é realmente muito uniforme. Eu acho um né? pouco melhor, mas o time do São Paulo é muito bom. Tem uma diferença aí que eu acho que é de qualidades mais parecidas entre titulares e reservas, que o Palmeiras tem isso hoje muito forte. Acho que o melhor elenco do Brasil, né? Você vê... Os 11 não, mas os 23 sim. É isso, você vê os caras entrarem, os caras conseguirem manter o nível, porque são parecidos, titulares e reservas. Mas é aquilo, mata-mata, isso conta pouco. Não é que não conta nada, mas conta pouco. É mais a inspiração do time que entra em campo, né? E o São Paulo jogou contra o Palmeiras as finais do Paulista, vale lembrar, sem o Benítez e sem o Daniel Alves, que eles machucam no primeiro tempo no Allianz Parque.
E o São Paulo ganha do Palmeiras. E jogou melhor sem eles. Não, e agora esse confronto que foi empate bem polêmico, teve o lance do gol do Miranda, do gol contra do Gomes no finalzinho agora pelo Brasileirão. Sim. O São Paulo também estava com diversos desfalques, né? Benítez de novo não jogou, o próprio Luan não jogou, que é uma peça importantíssima do São Paulo, Arboleda, Daniel Alves está na Olimpíada. Então, enfim, mesmo com o Crespo, parece que ele vai achando peças para... Por exemplo, o Luan anulou o Veiga nas finais do Paulista, o Rodrigo Nestor anulou o Veiga no... O Luan joga sempre muito bem contra o Palmeiras. Esse é um jogador que joga bem contra o Palmeiras. E jogou o Rodrigo Nestor e o cara fez uma partidaça também. Então, tem uma característica aí também que eu esqueci de falar nesse confronto. Este é um confronto de muitos jovens, dos dois lados. Né? E eles já vinham se enfrentando nas categorias de base. É uma rivalidade então eles se conhecem há mais tempo, você entendeu? Do que isso. Então, eles conhecem há mais tempo do que a gente vê no profissional, e aí é natural que, por exemplo, o Luan com certeza conhece o Patrick de Paula mais do que qualquer jogador, entendeu? Então, uma coisa influencia na outra, no encaixe da marcação, na forma de jogar. Uma série de fatores, né? Tem uma série de fatores aí que... essa molecada do São Paulo, Luan, Igor Gomes... Nestor... mas o Nestor veio mais recente. Lisieiro, sim. Luan, Igor Gomes, Lisieiro... Esse Wellington aí que... jogou bem contra o... O Wellington é um lateral esquerdo, né? Mas tem o Marquinhos. Então, o Wellington lateral esquerdo e o Marquinhos atacante. Mas o que eu vou citar é o seguinte: vamos pegar esses três aqui. Tinha mais um agora que eu não tô. Acho que era o Antony, o outro. Então já foi. Tá. O Luan, Igor Gomes e o Lisieiro, eles, além deles também enfrentarem o Palmeiras muitas vezes, desde a base e tal, terem vencido o Palmeiras, terem perdido o Palmeiras na base, o primeiro mata-mata que eles jogam, eles ganham do Palmeiras no Allianz Parque na semifinal do Paulista de 2019. Eles ganham nos pênaltis, mas ganham. Então, é um time que, cara, a gente tem que respeitar muito, que E na base tiveram diversas finais entre Palmeiras e São Paulo, desde o Sub-15, Sub-17, Sub-20, e é muita rivalidade. A gente dizia muito na época, né, e com razão, que o São Paulo tremia no Allianz Parque, assim como o São Paulo tremia em Itaquera, né? O São Paulo passou muito tempo assim, tremendo mesmo, né? No Allianz Parque e em Itaquera. E aí o São Paulo, com esses meninos, contra o Palmeiras, eles conseguiram quebrar um pouco isso, porque eles já tinham vencido o Palmeiras na base, dentro do Allianz Parque, entendeu? Então, é um time que conseguiu quebrar isso. Esse encanto que o Palmeiras tinha em relação ao São Paulo não tem mais. Agora é de uma outra forma que o Palmeiras tem que superar o São Paulo. Desculpa, eu acho que o São Paulo mereceu as vitórias que teve no Allianz Parque, mas eu acho que o fator torcida pesa muito, assim. Também. Porque eu fui em praticamente quase todos os jogos entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, e, cara, é sempre uma atmosfera muito pesada para o visitante, assim. Sim. Então, talvez eu sinta que esse fator torcida pesou, mas também ajudou, como eu acho que a gente já falou disso aqui, eu acho que talvez se tivesse torcido, o Palmeiras não teria sido campeão da Libertadores em 2020, também com aquele time cheio de garotos, seria uma pressão muito maior. 2-0, o Allianz Parque cheio não dá. Você imaginou? O Allianz Parque na cabeça dessa molecada. Ou quando o Gustavo Gomes faz o pênalti em cima do jogo. Exato. Aquela final do Paulista também tinha com torcida, tinha um fator emocional absurdo. Senhora. Já pensou, meu? Meu Deus, nossa, nem quero pensar. Não, eu tava lá, o negócio... E como foi? Agora que a gente... Vamos começar a falar da Libertadores de 2020, então. Como foi você que tava lá naquele jogo contra o River Plate? Queria que você falasse um pouco de como foi cobrir toda a campanha e especificamente daquele jogo, porque acho que foi um dos mais marcantes para vocês, né? Cara, a Libertadores de 2020 é um negócio assim que eu costumo dizer que é quase impossível ter alguma coisa maior na minha carreira, entendeu? Porque por tudo que representava para mim, né? Cara, foi minha primeira vez numa TV aberta que tinha uma transmissão exclusiva, porque na Band a gente fez grandes coisas, mas sempre dividindo com a Globo e não tem jeito. As pessoas assistem mais na Globo do que na Band, é natural. Então foi a primeira vez que eu estava num evento grande, numa TV aberta, grande, que as pessoas estavam assistindo por mim. Brasil inteiro parado, né? Que as pessoas estavam assistindo por mim. Eu era uma das vozes que as pessoas estavam ouvindo na hora da transmissão, né? E assim, a gente fez coisas muito fodas, cara. Tipo,
Meu primeiro jogo no SBT, minha estreia, foi um Guarani do Paraguai e Palmeiras, na fase de grupos. Néstor Pitana no apito. Esse jogo foi 0-0. Feio, Gilmar, com o Luxemburgo ainda. Cara, esse jogo tem um valor para mim, para minha vida, porque, assim, era minha estreia no SBT e a única forma que nós encontramos de chegar no Paraguai era atravessando a fronteira de carro e ficando no Paraguai durante 24 horas, por causa das regras da pandemia. Foi a única forma que o governo paraguaio liberou para a gente estar lá. E a gente, né, no caso o SBT, começando, a gente queria mostrar isso, porque ninguém viajava para lugar nenhum do mundo, então não, nós vamos estar lá, nós vamos conseguir. Então eu fui fazer esse jogo, cara, eu saí de São Paulo, fui para Foz do Iguaçu, cheguei em Foz, peguei um carro alugado, eu tinha lá uma carta do governo paraguaio para passar na fronteira e saí 8 da manhã do dia do jogo, quarta-feira, 8 da manhã e peguei estrada. Só eu, mas ninguém. Não tinha. O Cinegra, eles só permitiram uma pessoa. O Cinegra foi... Ah, vocês contrataram de lá. Foi de lá. um freela, um paraguaio que fez o trabalho pra gente lá. Eu dirigi 6 horas, quase 350 quilômetros, cheguei, tipo, 2h30 da tarde em Assunção, praticamente direto para o estádio, almocei, fui direto para o estádio, fiz o jogo, né, daquele jeito, foi muito marcante, primeira transmissão, SBT, marcou presença e tal, peguei o carro e voltei. Viajei mais 6 horas de madrugada. Que isso, Loucura. Sozinho. No Paraguai. Não, Silvio Santos tem que dar, velho, 3 baús pra esse homem aqui. Pelo Sozinho, amor de Deus, Da Jequiti. Sozinho. Então, Tem cara... perfume pra vida inteira. Então, cara, tipo, foi assim que começou a Libertadores de 2020 pra mim. É Libertadores mesmo, Cê né? me Clima entende? de Libertadores. Cara, mesmo. você me entende como começou a Libertadores de 2020 pra mim? E era com o Palmeiras em campo, sabe? O jogo, não aconteceu nada no jogo, mas foi o de menos pra mim. O especial foi ter feito aquele jogo, ter voltado no outro dia, ter conseguido chegar. E a partir dali, né, a gente conseguiu fazer muitas coisas bacanas. Claro que aquilo foi uma exceção, um negócio muito De surreal. viagem do Palmeiras, você fez mais alguma? Avejaneda, você foi? Não, Pro River? eu fiz a Pro Libertad, Avejaneda. você voltou? Não, eu fiz a Avejaneda Racing Flamengo nas oitavas. Ah, a gente vai Nas falar desse quartas, eu fiz Libertad e Libertad. Palmeiras. Na semi, eu não consegui fazer River Plate e Palmeiras porque a Argentina já estava fechada. Ah. Aliás, a Argentina nunca mais abriu. Até hoje continua fechada. Então eu não fiz River Plate e Palmeiras. Não deu para entrar, não teve esquema com o governo local, que nem fizemos lá no Paraguai. Não teve jeito e eu não consegui Mas para a fez a Argentina. reportagem daqui ou Não. Você nem entrou? Não fiz a transmissão. Essa eu não fiz. Os jogos que eu fiz do Palmeiras foram Guarani do Paraguai e Palmeiras. Depois eu fiz um jogo que o Palmeiras... Fiz 2 jogos do Palmeiras aqui na primeira Nossa. fase. Na primeira fase. Depois eu fiz as quartas contra o Libertad e a final. E a final, né, meu? Porra. Puta que pariu. Não, e a do River, você diz a as semi. viagens. e Mas a aí semi. no Allianz Parque também você fez alguns, né? Fiz. Eu Que- fiz os jogos da primeira fase, fiz o jogo contra o Libertad da volta e fiz o jogo contra o River da volta. E como é que aqui. foi aquele jogo do River aqui? Ah, cara, aquele jogo, puta, muita loucura, né? O que você acha que aconteceu pra pararem de jogar futebol? Ali foi mental Quando também. um é expulso do River, eu falei, agora vai dar uma amenizada. Piorou. Foi mental. Sim. É totalmente psicológico. Eu acho que sim, Porque o time era cara. igual, né? Pra mim, o Palmeiras não poderia ter tomado o primeiro gol. Tomou o primeiro gol, a casa... Ali eu sabia que ia ser pressão o tempo inteiro. E Porque se segura o 0x0 E pro a gente segundo quase tempo, abre o já ia dar placar aquela... ainda, né? A gente quase abre o placar. É, ainda. o Rony tem um perde um detalhe gol. também, do outro lado tinha um time com uma Exato. força mental muito grande. Exato. E os caras vieram sabendo que poderiam devolver. Exato. Os caras estavam Então, nessa... E estavam mordidos, que eles quase foram campeão, porque contra o Flamengo lá Exato. jogou melhor na final e no Tomou ano a anterior virada. ganhou do Boca em Madrid lá, que é o maior absurdo da história da Libertadores. Então, quando eles chegam nesse nível, né, eles são caras que... É muito esperi, né? eles são difíceis Ah, de time- ser batidos, entendeu? Então, aí faz um gol, faz o segundo, porra, é foda segurar, cara. E o Palmeiras foi muito... A gente fala assim que o time parou, a gente fala que o time, porra, não jogou, tudo isso é verdade, perto do que tinha feito, mas o Palmeiras foi muito foda aquela noite, cara, de aguentar a pressão. Foi muito foda.
Eu achei que os zagueiros fizeram o Luan, o Imperiur, Exato. até o Emerson Santos entrou muito bem, salvou aquela bola. Exato, sabe? A gente tomou pressão o jogo inteiro. Os jogadores de defesa do Palmeiras, nem se fala, né? eles aguentaram uma pressão muito forte, cara. Muito forte. Então, o mental dos caras lá do outro lado era maior, mas assim, mas não é que o Palmeiras não pipocou, você entendeu? Sim. São situações diferentes. Se o Palmeiras perdesse aquele jogo, como poderia ter perdido, todo mundo diria que o Palmeiras tinha pipocado. Mas com certeza o Palmeiras não pipocou. O Palmeiras jogou mal e foi engolido no mental pelos caras. Mas pipocar não pipocou, porque aguentou a pressão, cara. Aguentou. Exatamente da final contra o Santos, né? Fez um jogo... Era um jogo muito nervoso, não fez um jogo bom, da mesma forma que o Santos também não fez. Sim. Não foi uma grande final, mas, cara, Mas geralmente as finais é tudo truncado, porque sim. Ninguém quer errar, ninguém quer arriscar. Exato. Entendeu? E no terceiro gol do River, que foi anulado pelo VAR, na hora que ele chama o VAR, você sabia por que ele estava chamando o VAR ou você não fazia nem ideia? Fazia a menor ideia no campo. Porque nem na TV dava pra entender. Nem na TV. Cara, eu não fazia a menor ideia no campo. O que estava acontecendo, né? Naquele jogo, várias vezes eu me dei por vencido, tá ligado? Cara, aquele terceiro gol... Ninguém não dava pra imaginar o que ele achou no lance, né? Não, os caras foram caçar um impedimento no começo da jogada ali, deu uma... Não, e várias vezes naquele jogo, tipo, eu lembro de pensar comigo mesmo, fudeu, perdeu. Várias vezes, foram vários momentos durante o jogo. Assim, né? Porque teve o pênalti também no final, do Borré, que foi anulado. Agora foi. Tipo teve assim, 2 pênaltis agora fudeu. Agora fudeu. Agora eles vão dar. Aí do nada via lá e anulava. Eu falei, caralho, de mano, novo. Não é possível. Não é possível, cara. O VAR, e todos foram anulados corretamente. Depois... milimétrico, na interpretação, mas todos foram corretamente. Depois, revendo os lances, assim, tanto é que, apesar de, claro, sempre ter aquela brincadeira do rival, de falar que o Palmeiras foi ajudado, mas foram poucos, bem poucos, porque os lances acabaram não dando muita margem para interpretação, né? Sim. O mais que seria de interpretativo seria o lance do pênalti. Mas não foi, dá pra ver o cara se joga bem. Exato. O cara se joga bem. Então, os outros ali de impedimento não tem muito como você interpretar, né? Aconteceram. Agora, eu quero que você explique essa história do Todos em Pé. Muita gente perguntou aqui na internet também. Para quem não sabe, durante o segundo tempo de Palmeiras e River, o André falou diversas vezes na transmissão. Ele interrompia não era o Theo José, né? Era o Luiz Alano. E ele interrompia o cara toda hora e falava, todos em pé. e ninguém tava entendendo nada. Explica isso aí pra gente. Cara, no começo eu tentei até evitar contar, mas agora já conto, na boa, já passou bastante tempo. Foi assim, na verdade ele me chamou para perguntar do banco, né? Como é que tá o clima aí no banco? É que as pessoas focaram no Todos em Pé e não prestaram tanta atenção no que ele tinha me perguntado. Mas eu olhei para o banco e eu vi que estavam todos em pé. Estavam todos em pé. Como é que estavam todos em pé? Exato. Eu olhei para o banco na hora e assim, a história era falar, todos em pé, o clima está muito tenso, todo mundo vivendo o jogo, esses últimos instantes. Era isso que eu queria dizer, olhando para o banco. Né? Aí... Acontece que eu abro o microfone e eu falo todos em pé e eu não me escuto. E foi muito esquisito, porque o jogo inteiro eu me escutava. O jogo inteiro, desde o primeiro momento que eu entrei no ar, o retorno vinha. E então eu me escutava, cara, não tive dúvidas. Falei, não escutei, não estou no ar. Por isso que eu começo de novo, entendeu? Todos em pé. Aí não saiu. Todos em pé. Não saiu. Aí, tem até, se você reparar bem, tem um O no meio, que é que eu viro pro meu produtor e, tipo, aí me bate o desespero, né? Porque para quem tá vendo, acho que é normal. Mas ao vivo lá. Eu tava desesperado ao vivo, né, cara? Aí eu viro pro meu produtor que tá atrás de mim e eu, tipo, começo a mostrar assim, não tá no ar, né? Não tá no ar. E aí eu falo de novo, todos em pé, mas era o ó que, tipo, não tá no ar, tá ligado? Não tá no ar. Aí ele fez assim pra mim, eu não entendi direito, e eu falei, tá, vamos lá, todos em pé. Quando eu fiz 5 vezes, e
não veio o retorno? Eu fiquei em pé, mano. Eu levantei no sofá, falei, alguma Quem é palmeirense levantou. É tipo, vibração, energia positiva, vamos Tipo juntar. isso. Foi tipo Jinkidama, tá ligado? Não. Todo mundo levanta o braço, vamos juntar as energias pra matar o River. E todo mundo sabendo que o André era palmeirense, lógico, falou, eu mano, sabia, não. Eu a juro gente que tem eu que ficar achava em que pé. era isso. Eu levantei, puxei meus amigos e falei, galera, todos em pé. Vamos lá, todos em pé. Até hoje eu dou risada com isso, que várias pessoas me disseram isso, cara. E, mano, foi totalmente sem querer, cara. Sim. E assim, quando foi a quinta vez que eu percebi que... Aí eu parei, né? Aí eu parei. E beleza, aí o Alano volta com a narração e tal. E eu falei... Daí já fora do ar, pro meu produtor, caralho, mano, não tava no ar. Eu falei 500 vezes aqui, não saiu no ar. Aí o Thiago falou assim pra mim, tava no ar, cara. Nossa. Tava no ar. Não tava no ar, eu não tava escutando. Ele falou, tava no ar. É porque eles mudaram o retorno agora e você não vai se ouvir. Falei, agora? Porra, avisa antes. Agora? Aí quando ele pegou o WhatsApp, devia ter 85 Mano, mensagens, todos em pé, todos todos em em pé, pé, mano, todos em pé. Mano, aí durante o final do jogo, foi a maior vergonha que eu passei na vida. Não vou mentir pra vocês. Porque ali bateu a consciência, né? E falei, puta, que merda, deve ter ficado muito feio. Eu pensei comigo. Eu falei no ar, então, todos em pé um monte de vezes e foi pro ar e ninguém entendeu nada. E não foi qualquer joguinho ou na rádio, foi tipo TV aberta, semifinal de Libertadores. Cara, ninguém entendeu nada. Então, tipo, eu tava com vergonha. Esse é o termo, eu tava com vergonha quando tava acabando o jogo. Aí, beleza, acabou o jogo e tal. Tô saindo ali, né? Aí eu, puta, isso deve ter sido feio, falando com o pessoal da equipe. Puta, que vergonha. Isso deve ter sido muito feio. Sem coragem de olhar o celular, né? Isso deve ter sido muito feio. Cara, que horrível, que vergonha tal. Entrou no Twitter, trending topics. Eu não tava nem em pé. comemorando. Sabe que você nem... O Palmeiras classificou e tal, mas eu tava assim, tipo, uma comemoração meio... controlada. Tipo o Alisson hoje, né? Foi campeão, mas veio assim porque ele errou. Tipo isso. Meio controlada, assim, contida, tipo, puta, que cagada que eu fiz, né, mano? Mas, pô, não sabia, blá, blá, blá. Aí eu começo a subir a rua, né? Porque eu moro na Pompeia, ali na Miranda de Azevedo. Falei, não, vou subir a pé e começo a ouvir o celular. Cara do céu, eu no começo eu fiquei com vergonha, aí fui vendo. Quando eu comecei a ver que tava todo mundo se divertindo... Aí você relaxou. Que a grande maioria tava assim, sabe, tirando o maior sarro com isso, brincando disso. Foi engraçado. Cara, eu não conseguia parar de rir, cara. Eu não conseguia. Eu fiquei até, eu juro pra vocês, aquela noite eu fiquei até 5 horas da manhã vendo os memes que inventaram na internet. Tipo, futebol no SBT, tinha um meme muito bom. Futebol no SBT, aí botava lá minha gravação, lá, todos em pé. Aí aparecia o Silvio Santos com a plateia. Todos em pé! Cara, os caras fizeram memes geniais, mano. Geniais. Eu não conseguia parar de rir. Não. Depois eu vi que todo mundo usou, né? A ESPN usou, abriu o Sport Center todos com em pé. todos em pé. Aí, Cara, terça-feira que vem, dia 17 de agosto, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Se o jogo estiver difícil, eu espero que você mande uns 3 todos em pé, pelo menos. não, assim, virou meio que uma marca, né? Não tem como, porque todo mundo lembra agora, né? Quando eu falo, poxa, é o cara do todos em pé aí, né? Todo mundo lembra. Muita gente achou que eu, tipo, surto. Meu chefe achou, lá dentro do SBT, meu chefe achou. Pô, ele surtou, porque é jogo do Palmeiras. Palmeirense. Ele surtou, ele enlouqueceu, né? Muita gente ficou nessa pegada aí. Eu, na hora, tinha certeza que você tinha virado um torcedor. Não, Vamos lá, todos em pé. Tipo, energia positiva, vai, caralho. Quem me conhece, muitos falaram isso pra mim. Pô, Mas é que juntou a atenção do jogo, a atenção do microfone ali, você não tá sabendo se seu retorno tá funcionando ou não, velho. Junta a pressão. Galvão enlouqueceu, cara. Não, Ele foi viajou. genial. Não, e assim, e aí eu podia ter falado qualquer coisa, né, cara? Como eu achei que eu não tava no ar, eu podia ter falado, não tá no ar, caralho, alguma coisa assim, né? E eu dei muita sorte de falar uma frase que, tipo, tinha alguma coisa a ver com o momento ali, né? Não é uma coisa assim, Sim. todos em pé, tinha a ver com aquele Sim, momento sim. tenso do jogo, a câmera ainda Quem foca tava em no casa, banco. quem tava em casa também levantou do sofá também, aquele final de jogo, e ficou em pé também. Cara, do nada a câmera focou no banco e tava a galera em pé, tá ligado? Ficou uma coisa assim, sincronizado, todo sem querer. Mas aí, como virou uma marca, eu passei a falar todos em pé, agora todas as transmissões, só que eu falo na abertura da transmissão. É só bordão agora. Virou bordão, só que eu só falo na abertura.
né, tem menos audiência, tal, é a hora que a pessoa está ligando na TV, eu falo, todos em pé porque vai jogar, quando é o Palmeiras, por exemplo, eu falo, todos em pé porque vai entrar em campo o atual campeão da América, né, da seleção, fiz na Copa América, todos em pé porque vai entrar a única seleção pentacampeã do mundo. Virou um bordão que eu passei a usar, porque foi positivo, né? Sim, sim. Agora, no jogo, durante o jogo, tem que ser uma coisa muito grande, porque senão vai... Vai avacalhar, né? Vai avacalhar. vai Tem que ser uma coisa... Eu me preparei, por exemplo, na final da Copa América. Se, tipo, Neymar fizesse um gol passando por 3 caras e metendo pra dentro, eu ia falar. Ou Jesus metendo o gol do título, aí ia ser da hora, hein? Todos em pé, Jesus! Eu combinei Palmeiras! com o Theo. Eu cheguei a combinar com o Theo. Ó, Theo, se eu repetir várias vezes Jesus todos em pé, Jesus estava suspenso. ele não jogou a final. Verdade. Se o Neymar fizer um gol desses assim, e eu meter uma sequência de todos em pé, pode ficar tranquilo que eu não enlouqueci. É só para... Pra enaltecer. Para enaltecer aquele momento, tá ligado? Mas agora é assim, posso até usar, mas tem que ser uma coisa... Porque tem que ser tão grande quanto foi Palmeiras e River, entendeu? Senão vai perder o sentido. E falando de coisa grande, no gol do Breno Lopes, na final da Libertadores, onde você tava exatamente? Atrás daquele gol. Ah, não é Tava atrás do possível. gol? Tava. Puta que pariu. Mano. Então você viu o cruzamento do Como Rony? manter a imparcialidade Tá louco. jornalística Ali é nesse todos momento? em pé, todos pelados, todos foda-se a Cara, vida. É muito... Não tem jeito, cara. Você tá com o microfone aberto, você tem que estar muito... Sim, não. Você muito vai comemorar focado, o né? gol. Cara, mas... você estava atrás do gol, então, nossa, Atrás do gol. genial. O lance foi assim. Genial. O Cuca é expulso, né? Sim. E aí, tipo, naqueles instantezinhos antes do gol, o Cuca ele vai para arquibancada ali para a torcida do Santos e fica ali aquela muvuca. Então eu lembro de eu estar com o olhar lá, eu tô atrás daquele gol, mas eu tô com o olhar lá, né? E aí, quando eu tô com o olhar lá, eu penso assim, caramba, ó o Cuca, só falta o Cuca agora inventar esse negócio de ficar com a torcida, fazer uma coisa meio Tite, Libertadores Vasco lá. 2012. Você desligou um pouco do jogo e ficou focado nele. Eu foquei ali, sabe, naquela imagem do Cuca, né? Já indo para prorrogação, pensando na prorrogação, agora vai ficar o Cuca aí, né? Tipo, fiquei comigo, a história do jogo pode estar aí, né? Aí daqui a pouco, sabe aquela que você desvia o olhar assim, volta a olhar para o campo, já tá o Rony com a cabeça erguida para cruzar. Danilo, então. Você nem viu. Não vi o passo do Danilo, não vi. Tava olhando o Cuca na hora. Eu tava olhando o Cuca, perfeito. Aí olhei assim, volta pro olho pro campo, tá o Rony com a cabeça erguida para cruzar, já pronto para cruzar. Aí o Rony cruza. Aí a bola vem, aí o Breno Lopes. Cara, O que tá acontecendo? a bola vem certinho, assim, a bola vem certinho. O Breno Lopes cabeceia. Aí eu vi já várias vezes o gol, a minha reação atrás do gol foi levantar a cabeça, na hora, assim, sabe? Tipo, tava assim, normal, quando eu vi a bola chegando, eu fiz assim. Levantei, assim, o corpo, tá ligado? Aí o Breno Lopes cabeceia, aí quando eu vejo, a bola vai cair no gol, cara. Eu falei, gol? Tá ligado? Foi exatamente essa a minha reação. Tipo, nunca esperava, ninguém, né? Não esperava ali. Foi meio espírita aquele gol lá. Ninguém esperava naquele momento. Eu falei, gol! Tá ligado? A minha única reação, para dizer que eu não tive nenhuma, minha única reação foi eu abaixei a cabeça embaixo da placa de publicidade e fiz assim, gol! Mas foram assim, 5 segundos, cara. Aí já voltou. Sim, juro. Foram 5 segundos. Eu pensei assim, caralho, gol! Antigamente no Brasil tinha muito de radialista comemorar gol, né? Tinha. Você via direto. Os caras... Tinha. Pode ver gol antigo? Tinha, os A caras bola, pulavam. a bola entra, velho. Tem cara de rádio que pula. Pulava. Tinha uma coisa, Tá meio bizarro eu cheguei até a pegar. Eu acho da hora, é da hora. Eu cheguei até a pegar um finalzinho disso. Tinha uma coisa que era muito comum no rádio, que era você abrir o microfone para aumentar o ambiente. Ah, tá. Então, também isso parecia um gesto de comemoração de gol, mas era você levantando o microfone para pegar o ambiente ali atrás do gol. Cara, a minha reação foi essa, assim, aqueles 5, 10 segundos, assim, gol, caralho, gol, né? Mas aí eu já levanto e aí eu lembro, imediatamente eu lembro da menina da Conmebol, a menina da Conmebol tinha acabado de passar e tinha perguntado para mim e para o Eduardo de Menezes, era o outro repórter que estava junto ali da ESPN. Esse eu vou chamar para vir aqui. Éramos nós dois. E ela tinha acabado de perguntar para a gente quem que a gente queria entrevistar. Só que o jogo é para prorrogação. Exato. Então nós respondemos ela até, não mal educado, nada, mas falei para ela,
Não tem entrevista agora, não tem, vai acabar o jogo, prorrogação, impossível, vamos ter que esperar, não sabemos ainda quem que vai ser o cara do jogo, não tem, fica tranquila, não vamos sair daqui agora, né? Vai ter prorrogação, tinha acabado de falar isso para ela. Acontece o gol, eu venho recobra a mente assim e falo, caralho, cadê a menina da Comebol? Breno Lopes. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Eu levantei correndo, pedi pro produtor ajudar, que tava com cheio de cabo. Vambora, o Breno Lopes, cadê o Breno Lopes? Precisamos do Breno Lopes, cadê a menina da Comebol? Tem que pegar o Breno Lopes e tal. Exatamente isso que veio na minha mente. E eu tinha que dar o detalhe do gol, né? Que isso é legal. O Theo, ele chama o repórter. Acaba o gol, só o Theo José faz isso. Só o Theo José faz isso. É uma coisa que o repórter tem que valorizar, porque é só ele que faz isso. Acaba o gol, o repórter dá o detalhe do gol, exatamente igual no rádio. É que eu fiz a vida inteira e que porque na TV todo mundo tá vendo, né? Então, normalmente os caras não chamam o repórter pra dar o detalhe do gol, porque você tá vendo, né? No rádio não, você precisa narrar o que aconteceu. Descrever certinho. Exato, né? Cara, mas assim, a gente sempre tem o detalhe. Não é por nada não, mas a gente sempre tem. Você tava no melhor ângulo possível. Exato, então, tipo, eu acho do caralho isso que o Theo faz. Você entendeu? Essa chance que ele dá pro repórter. E aí, porra, eu já fui ali. Você escreveu na emoção ali. Nossa, imagina você descrever esse gol. É uma das descrições mais lindas da minha vida. Eu ia chorar. Eu já vi no YouTube várias vezes, eu fiz com uma... A primeira coisa que eu vou fazer chegando em casa é rever o gol pra ver ele levantando a cabecinha. A voz emocionada. O Edu de Menezes tá em pé, eu tô sentado ainda e eu levanto a cabeça. Mas aí eu falo do Breno Lopes, tinha acabado de fazer o primeiro gol, né, no meio da semana, que ele não tinha nem 3 meses. Minha descrição do gol foi essa. Ele não tem nem 3 meses de Palmeiras e faz um gol para entrar na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E foi uma substituição inesperada, porque teoricamente todo mundo achava que ele ia colocar o Bigode. O Bigode ele tava na frente da fila, na frente. Só que aí entra o Breno Lopes. Todo mundo criticou, ele tirou o menino, né? É mais ou menos quando ele jogava no Corinthians também, entrou o Romarinho e faz aquele gol contra o Boca, que era o Bigode que era pra entrar, que era o primeiro reserva. Exato. Olha as coincidências. Então, no futebol tem algumas histórias. Mas então, pra mim, cara, foi Libertadores, a primeira na TV aberta, a gente deu, naquele momento, foi o pico do SBT, a gente deu 31-10 na Globo, histórico. Na Globo, no momento, Caldeirão do Hulk. Os caras estavam entregando carro pros caras. Histórico, a gente teve uma média de 25 pontos que o SBT não dava, cara, desde no início dos anos 2000, acho que 2004, eles não davam uma audiência desse tamanho. Então, você tá ali, você contar toda essa história, animal. Sabe? Você... E ainda ter sido a Libertadores que você fez desde o começo, o Palmeiras que eu acabei acompanhando desde o começo, o gol na minha frente. Cara, é difícil ter alguma coisa maior do que isso. Eu acho que eu não vou ter. Eu acho impossível. E qual o bastidor mais legal que você teve ali no pós-jogo, né? Da comemoração ali? Tem alguma história... Você viu alguma cena que você ainda não contou do Abel, com algum jogador também? A cena do Abel, na verdade, foi, acho que a cena mais forte. Tenho 2 cenas que eu guardo agora com muita emoção. Uma, a do Abel, eu descrevi na entrevista coletiva, no Maracanã. Porque eu vi que as câmeras não mostraram na transmissão direta, né, da Comebol, essa imagem do Abel chorando, ela veio depois, ela não veio na hora da transmissão. E eu vi ele chorando na hora ali com a bandeira de Portugal. Foi uma cena que eu achei muito emocionante. Foi realmente muito emocionante. Isso no campo ainda, né? No campo, lá no gramado do Maracanã. Que o Everton vai lá, abraça ele. Depois. Essa imagem todo mundo viu, mas todo mundo viu depois. Tá. Na transmissão mesmo, no ao vivo, essa imagem não passou. Tá. Pelas imagens cedidas pela Comebol, não passou. Né? Então aquilo para mim foi marcante, né? Porque, porra, o cara veio... E a história dele é fantástica, né? Fantástico. Um cara que nunca tinha sido campeão na carreira, de repente o cara vem para outro continente e conquista o título. Foi bem emocionante. Você já considera ele o maior do século? Acho que sim, né? Pensando em tudo que ele conquistou em tão pouco tempo. Dá pra considerá-lo, sim. Ele é muito Palmeiras, cara. O Abel Ferreira é muito Palmeiras, cara. Eu acho que não é nem... Eu sempre falo ele isso. Ele é muito parecido, não é nem cara. por só as conquistas. Claro que as conquistas pesam, mas, cara, ele virou um palmeirense mesmo. O cara...
Ele virou muito Palmeiras, ele tem essa identificação forte, ele tem características muito palmeirenses, ele se parece demais com o Felipão, mas demais com o Felipão, em um monte de coisas, né? Jeitão, assim, né? Teimoso, gosta de bater na imprensa. Em um monte de coisas que o palmeirense gosta, que o palmeirense respeita no fim das contas, Sim. entendeu? O palmeirense precisa desse treinador que briga mesmo, que bate na torcida quando é necessário, sabe? Porque Na imprensa também, que ele tá fazendo bastante ultimamente. Então o Abel, ele tem essas coisas meio Palmeiras, né? E a outra cena para mim que ficou muito marcante depois, né? Não, no dia também, claro, foi legal, mas muito mais depois, foi o abraço que eu dei no Cris. Porque o Cris era o segurança do Palmeiras que faleceu agora, quando eu estava na Copa América. A gente que acompanhava, né, a gente que cobriu o Palmeiras, o Cris era um dos seguranças, cara, mais legais que tinham. E, por coincidência, né, ele gostava muito de mim, ele é um cara que me acompanhava na Transamérica, não tem jeito. Eu, por estar no rádio, tem muita gente que me acompanha no rádio e a proximidade do ouvinte de rádio, ela é muito forte. Ela é muito forte. A gente tem uma conexão muito forte com os ouvintes. Quem ouve rádio tem essa paixão mesmo. Então, o Cris era um desses que me ouvia, né? E aí essa amizade era muito forte por isso, né? Ele gostava muito de mim, me acompanhava todos os dias na rádio, que é uma coisa muito fiel, o ouvinte de rádio, né? E aí, porra, eu não abracei muitas pessoas aquele dia, na conquista do título. Eu não abracei muitas pessoas no Maracanã. Né, porque você está trabalhando, então você está ali concentrado, você está ali fazendo o seu trabalho. Pandemia também, né? Estamos num momento que estão abraçando muita gente. Exato, verdade. Ali estava pegando, era um negócio que não era uma coisa comum. E o Cris eu abracei. O Cris eu fiz questão de abraçar, ele veio me abraçar, sabe? Então, no dia eu valorizei, claro, mas não como eu valorizei depois, porque hoje eu penso que, porra, foi meu último abraço nele, né? A morte dele foi muito triste. Cara. Aquilo foi bem emocionante para mim, com certeza. Agora, meses depois, você volta ao mesmo Maracanã para cobrir outra final histórica, né? Brasil e Argentina. Infelizmente, para nós brasileiros, não tivemos o... não foi metade da final da Libertadores, mas tudo bem. Com certeza. Não, mas tô brincando, foi muito legal, mas foi histórico. Mesmo pela tristeza, eu acho que ficou a alegria de todos os amantes do futebol pelo primeiro título do Messi com a seleção, né? E você teve o privilégio de estar cobrindo ali em loco, né? Como foi? Foi bem bacana, assim. Chegou a entrevistar ele? Eu não entrevistei o Messi, porque quem estava cobrindo a Argentina era a repórter, a Fernandinha Arantes, né, que faz comigo a dupla ali no SBT, foi ela que acompanhou a Argentina o tempo todo. Aliás, vai um bastidores aqui para vocês. O Messi, na Copa América inteira, ele só atendeu a imprensa argentina. Ele ignorava a reportagem do SBT, a Copa América inteira. Todos os jogos a Fernanda estava, todos os jogos, ela fez todos os jogos da Argentina. E todas as vezes que o Messi ia dar entrevista, ele só dava entrevista para a imprensa argentina. Na final, o Messi fugiu de todas as formas, todo mundo queria ouvir o Messi no campo, o mundo estava assistindo a final da Copa América, primeiro título do Messi, todo mundo queria ouvir o Messi. Ele fugiu, não deu entrevista no campo. Aí no vestiário, ele ficou lá, aquela cena famosa dele com o Neymar, ele ficou um tempão lá, mais de meia hora lá. Depois ele entra no vestiário, vem a assessoria da Argentina e diz, daqui a pouco ele vai voltar, daqui a pouco ele vai voltar, daqui a pouco ele vai falar. Nossa. Ele apareceu 2h30 da manhã. 2h30 da manhã no Maracanã. Ele apareceu para falar com a imprensa. O Messi. Todo mundo lá cozido, esperando. O repórter vai achando que é fácil. 2h30 da manhã ele apareceu. E sabe o que o assessor de imprensa da Argentina fez? O assessor de imprensa da Argentina chegou com o Messi, tinha lá uns 5, 6 caras da imprensa argentina, tinha a Fernandinha do SBT e tinha o Eduardo de Menezes da ESPN. O assessor da Argentina chegou e falou assim, ele só vai falar com a imprensa argentina. Nossa. Filha da mãe. Cara, 2h30 da manhã. O assessor da imprensa argentina falou isso. Sabe o que aconteceu? Os caras da Conmebol foram fodidos. Os caras da Conmebol falaram, vai o caralho, bota ele no meio aí e ele vai falar com todo mundo.
Aí Da hora. fizeram um planejamento lá. Falta de respeito, né, cara? Puta falta de respeito. E ainda tem gente que torce pra Argentina. Vai tomar no cu. Você quer saber? Vai tomar no cu. Aqui, ó. Falando sério, cara. Falando sério. Essas pessoas, de boa, cara. Essas pessoas que moram no Brasil, com todo o respeito, claro, você pode torcer pra quem você quiser. Mas, assim, as pessoas, elas não têm essa convivência. Sim. Elas não vivem. A gente que vive, a gente Não. sabe, cara. A gente sabe, tá ligado? Eu não torci pra Argentina, mas assim, eu não tenho uma proximidade com a seleção brasileira. E não acho que a culpa seja do torcedor brasileiro. Isso é uma culpa da CBF, que criou essa distância entre torcida e seleção. Por que não joga aqui? Porque prefere fazer amistoso em Dubai, enfim, são diversos motivos que eu acho. E essa Copa América também teve a questão da pandemia. Teve a intervenção do governo federal para ser disputada aqui no Brasil, não estava planejado ser aqui. Então, acho que contou com tudo isso. Mas, assim, eu fiquei feliz pelo Messi, assim, não torci para a Argentina. Não, assim, ele merecia, né? Eu queria que o Brasil ganhasse, mas, cara, também não eu fiquei acho assim, chateado, sabe? Eu não consigo ter essa relação com seleção que eu tenho com o clube, entendeu? Eu acho que, não na tem. verdade, é uma característica do torcedor brasileiro. Acho que é natural, porque a seleção brasileira, ela ganhou tanto, ela é tão maior que as outras, que ela cria essa obrigação mesmo de estar sempre ganhando. Sim. Então, é uma relação, assim, é cruel com a seleção brasileira, porque, porra, você não ganha, não serve, não presta. Por quê? Porque a gente tem uma mentalidade que a seleção brasileira de futebol é a seleção norte-americana de basquete, tá Sim. ligado? Tem que ganhar sempre. Não é assim, né? E não é assim. Então, isso acaba acontecendo naturalmente e você não tem o mesmo amor, porque um título não tem o mesmo sabor. Se você torce para o melhor time do mundo, o título nunca vai ter o mesmo sabor, entendeu? Porque, porra, é obrigação o título vir. Eu acho isso natural. Agora, isso que eu tô falando é muito de a gente conviver. Quando a gente convive, a gente pega um Sim. certo ranço. Os caras são cuzão mesmo, pode falar. A gente pega um certo caras são ranço, cuzão mesmo, tá ligado? Você pode reparar. Aí, beleza, só para completar o assunto, realmente a Conmebol foi fodida, a Conmebol fez, botaram ele num lugar assim, todos os microfones juntos, e aí ele deu entrevista para todo mundo, só que ele não respondeu nenhuma pergunta dos brasileiros. Nenhuma, só respondeu pergunta dos argentinos. Mas os brasileiros, porra, tiveram o direito de colocar o microfone lá e ouvir o que ele tinha para dizer, né? Mas assim, a gente torce muito pouco. Agora falando de Brasil, tá? A gente torce muito pouco. Viajando o mundo inteiro, como eu já tive a oportunidade, eu posso dizer para você, a imprensa brasileira é disparada, uma das mais imparciais do mundo. Disparada, cara. É mesmo? A gente torce muito pouco, cara. E o pior é que quem é pacheco aqui, a gente condena também, né? Exatamente. Se um cara é muito pacheco, a imprensa já... o cara tá torcendo é demais, né? Não é nosso papel torcer. Quando aparece alguém assim que torce e tal, aquilo soa negativo. Tá mudando isso, graças a Deus. Você vê, hoje todo mundo enaltece as narrações do Galvão, né? Na Olimpíada, que lindo. Olha o Galvão, ele é nós. Porra, mas assim, isso incomodou... O Galvão tá narrando agora como ele narrou a vida inteira, sabe? Isso incomodou boa parte da imprensa durante muito tempo, cara. Durante muito tempo. É a mesma história que eu falei do Marcos, é a mesma história. É mais ou menos isso. Isso incomodou. Vocês, mais jovens, hoje têm uma mentalidade muito bacana em relação a isso, cara. Porque durante muito tempo era um tabu. Como assim, torcer pelo Brasil? Que é isso, torcer pelo Brasil? E por que não torcer pelo Brasil? Porra! A gente é do Brasil. Exato. Sabe? Sim. E tá fazendo a cobertura para pessoas do Brasil também. Exato, cara. Não faz sentido. Não não, mas tem que ser imparcial. Você tem que... Tudo bem. Não tô falando... Você não tem que falar que tá tudo bem no Brasil. Não é isso. É completamente diferente você ter uma análise crítica do que está acontecendo ou você simplesmente, tipo, narrar sem emoção. Porra, por que você tem que transmitir um evento desse sem emoção? Não, muito pelo contrário. O cara é um comunicador, o cara tem que botar emoção, né? Espanha e Holanda, a final da Copa de 2010, eu fiz. Foi a única final de Copa do Mundo que eu fiz no estádio. Tá. Os espanhóis, foi a primeira Copa deles, era uma emoção muito grande. Cara, os espanhóis, eles choravam, cara, choravam. Eu vi na rádio que estava do lado da Rádio Transamérica, a rádio
Onda Cero, uma rádio muito forte na Espanha, eu vi 2 caras se ajoelhando no final do jogo, entendeu? Com a camisa da Espanha, com o microfone na mão, eles estavam ajoelhados. Eles terminaram os jogos ajoelhados. Se você lembrar do Galvão no Tetra com o Pelé, É isso, entendeu? É isso. Mas eu acho animal, tem que ser da hora Sim, isso. sim. Não, na seleção, né? Clube já é diferente, mas seleção é assim mesmo. Clube não, porque você fala para torcedores de muitas equipes. E mesmo Libertadores não dá para você fazer. Não dá para você fazer, porque, por exemplo, vai Palmeiras e River. Caralho, tinha muito mais gente torcendo pro River do que pro Palmeiras, né? Que eram todos os torcedores rivais. Então você não pode fazer a torcida pro time brasileiro, porque, porra... Mas assim, seleção, na boa, não dá, cara. Agora, outro momento histórico pro povo argentino até que você viveu foi que você foi cobrir Racing e Flamengo e aconteceu na mesma... Exatamente quando o Maradona morreu, né? E aí você teve que virar um correspondente lá do SBT pra falar da morte do Maradona, né? Como foi isso? Também é pesado, hein? Essa foi pesada. Essa eu confesso que foi pesada, cara. Foi o maior desafio da minha vida, sem dúvida. O maior desafio da minha vida, porque, assim, eu nunca fui jornalista de fazer reportagens... vamos dizer assim. Reportagens policiais, sabe? Cara, o máximo que eu tinha feito na vida era cobrir eleição. Em Londrina, no início da carreira. O máximo que eu tinha feito na vida fora do esporte. Eu sempre fui muito convicto, eu sou jornalista esportivo, nunca tive vontade nenhuma, não tenho, nenhuma. Se um cara chega para mim hoje e fala, não, puta, se o Datena te ligar, você não vai. Vou te pagar o triplo para você virar jornalista, que você é muito bom, eu quero de você. Não quero o caralho, esquece essa porra aí, não tem nada a ver com isso. O negócio é bola, campo, 3 pontos, tá ligado? Não gosto. Mas, assim, aconteceu e, porra, eu tive que fazer, né? E tive medo, cara. Foi o que eu tive mesmo. Naquele dia, primeiro dia, eu tive medo. Mas medo pelo fato de você ser brasileiro? Ah, não. Pelo fato da carga emocional mesmo. Não consegui transmitir do jeito que... Do jeito correto. Do jeito correto. Não dá conta. Que é muita responsa, né? Muita responsa. Cara, eu abri o SBT Brasil, eu me lembro de ouvir isso. Cara, você vai abrir o SBT Brasil, você vai ter um link de 1 minuto para contar como foi todo o dia. Cara, 1 minuto falando de futebol, porra. É fácil. Porra, eu faço isso a vida inteira, tá ligado? 1 minuto falando de qualquer esporte, eu sempre fui apaixonado. Agora, 1 minuto falando de morte, cara. 1 minuto, assim, abrindo o jornal. E não é de qualquer um. E do maior argentino da história, talvez, né? Exato. Eu nunca tinha usado, no meu vocabulário jornalístico, eu nunca tinha usado as palavras corpo, sabe? Morte, velório. Nunca tinha usado essas palavras em 20 anos de profissão, no meu vocabulário jornalístico. Então aquilo foi muito foda para mim, mas graças a Deus, assim, para mim deu tudo certo. E foi muito emocionante. É algo que vai ficar marcado na sua carreira. Foi também, muito emocionante. Agora, assim, no dia, na época, eu não tinha essa dimensão, porque eu estava muito focado, muito nervoso para fazer tudo certo, né? Mas, assim, depois caindo a ficha, eu lembro as coisas que eu passei, que eu vivi ali, aqueles momentos, os argentinos, a forma como eles sentiram. Cara, foi muito emocionante. Comparando a morte do Ayrton Senna com a do Maradona, os argentinos sentiram muito mais do que os brasileiros sentiram do Senna? Nem se compara? Não, acho que é uma comparação justa. Válida. Porque na época o Brasil, o país estava uma merda, e o Senna era a válvula de escape para a felicidade do Brasil, né? Então... uma comparação justa. Foi mais ou menos, porque você vivenciou esses 2 lutos, né? A do Senna foi mais trágica e ele era mais novo também, né? Porque o Maradona, apesar de ele... Não, mas os 2 foram inesperados. Os 2 foram inesperados. Por mais que o Maradona foi inesperado também, ele era que o Senna morreu no auge, né? Morreu na frente de todo mundo, ao vivo. O Maradona, pela vida que ele levou, assim, claro que ninguém esperava, mas assim... Mas o luto foi parecido. Foi pesado igual. 1 milhão de pessoas nas ruas. Chorando pra caralho. Eu lembro de eu chegando no hotel E fala que ainda rolando pandemia, o país uma merda. Nossa senhora, que situação, hein? Não, foi muito foda, cara. Eu lembro eu chegando no hotel na madrugada, da primeira, né? Porque ele morreu, tipo, na hora do almoço. Eu passei aquela tarde inteira na frente do condomínio onde ele tinha morrido lá. E aí levaram o corpo pro ML e aí no dia seguinte ia ser o velório, né? E eu sei que eu cheguei de madrugada, aliás, foi o dia que o Palmeiras ganhou do Delfim, no Equador, né? O jogo de ida, 3-1. 3-1. O jogo de ida, que o Palmeiras ganhou do Delfim no Equador. E eu lembro disso porque eu estava saindo, e aí eu peguei, quando eu consegui procurar no celular, quanto é que tá o jogo do Palmeiras? Aí eu vi que o Palmeiras já estava 3-1 ganhando o jogo.
Mas aí, quando eu cheguei no hotel, depois de comer pela primeira vez, aquele negócio, né? 10h30, 11 horas da noite, primeira refeição do dia, aquela loucura. Eu lembro de eu ligar a TV e tá lotada aquela no Monumento de 9 de Julho, ali, como é que fala? Casa Rosada, não? Não, não era Casa Rosada, aquela que tem o Obelisco. Obelisco, exato. Tá lotada aquela galera em volta do Obelisco. Os caras passaram de vigília, né? Ficaram a madrugada Sim. inteira lá, cara. Aquilo foi muito forte, cara. E depois que acabou tudo, eu fiquei mais um dia lá, eu fiz mais uma matéria, um rescaldinho nesse dia, aí foi mais tranquilo. E aí, nesse dia, cara, eu ligava a TV na Argentina e, cara, só passava Maradona, só passava Maradona. Muito louco você, tipo, viver um mundo em que um país inteiro para por isso, tá ligado? Não, é pesado. Todo mundo só passava Maradona, Eu acho que todos os talvez a lugares. gente vai viver isso quando o Pelé partir, né? Espero que demore mais um tempo. Mas não vai ser igual ao Não Maradona. vai. Eu acho que eu acho não, tenho certeza. O argentino idolatra muito Sim, mais o sim. Maradona do que a gente idolatra Sim, o Pelé. sim. Mas, tipo, nem se compara. É assim. isso. Nem se compara. É isso. Nem se compara. Verdade. Agora, André, voltando um pouco para falar de Palmeiras, queria falar um pouco da política palmeirense, né? Você sempre foi um cara muito bem informado, gosta da fervura, do gosto da pizza ali, do seu Mustafa, da política alviverde. Queria que você falasse como você vê esse segundo mandato do Gagliotti. Você acha que ele merece tantas críticas assim? Ou De você... jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho um absurdo. É assim. O Gagliotti, ele errou muito no início. A forma como ele entrou também foi uma forma muito complicada por causa do que aconteceu com o Paulo Nobre, com a Leila. Puta, que situação ingrata que o Gagliotti ficou, cara. Que situação ingrata que ele ficou, né? Porque, porra, ele tinha o Paulo Nobre do lado dele, mas tinha a Leila que bancava do outro lado e, cara, ele não tinha muito o que fazer, brigaram. cara. Ele não tinha muito o que fazer, cara. Ele traiu o Paulo Nobre, Entendeu pro capitalismo, né? Teve jeito. O termo correto é esse, não adianta a gente passar ele pano. traiu. Ele traiu o Paulo Nobre. Fato. Mas, assim, quem deu a sustentação financeira para ele no mandato inteiro foi a Leila, né? E o que a Leila fez, por exemplo, na pandemia, foi histórico. A Leila manteve o patrocínio com o valor intacto, que salvou o clube. Salvou o clube. O Palmeiras não demitiu ninguém por causa desse patrocínio. Mas teve também a redução salarial, né? Que Sim. os jogadores Os jogadores aceitaram. ajudaram. Isso foi bem legal da parte dos jogadores. Mas, porra, mas assim... Mas a Leila, claro. Um clube como o Palmeiras, com o tamanho que tem o Palmeiras, com o tamanho do vermelho que o clube social dá, se você não faz um corte numa época dessa, cara, você não se sustenta. E ela sustentou o clube. Sim. Ela manteve o emprego de muita gente com essa questão do patrocínio, cara. É indiscutível, você entendeu? Então, eu não estou aqui defendendo o Gagliotti por ele ter escolhido a Leila, porque ele traiu o Paulo Nobre. Se ele tinha um compromisso com o Paulo Nobre, ele deveria ter cumprido. Ele fez um acordo e traiu. Mas assim, também não dá para negar que existia esse outro lado, cara. Agiu com a razão, né? Existia esse outro lado, cara. Existia. Você entendeu? Agora, independentemente disso, dessa merda toda, é um fato. A segunda gestão do Maurício Gagliotti, ela é boa, cara. Ela é boa. Só ver os números, né? Os títulos. Não tenho o que discutir, cara. Desculpa, não tenho o que discutir, cara. O Anderson Barros, que todo mundo mete o pau, ele é um bom diretor executivo. Cara, ele não traz prejuízo nenhum pro Palmeiras, praticamente, cara. Ele não errou em nenhuma contratação. Não, pode ter errado uma aqui ou ali. Talvez, mas coisas muito pequenas. Kusevich, o único que não foi tão utilizado. Nem jogou ainda. Imperiur, veio de graça. Exato. Muitos jogadores vieram por empréstimo Danilo de um ano Barbosa, mesma coisa. que não sangram o clube. Empréstimo de um ano, deu certo, deu, não deu, vai embora. Você entendeu? Ele gastou com 2 e os 2 deram certo. O Vinha, que já deu retorno financeiro, Rony. E o Rony, que foi o cara da Libertadores. Pois é, cara. Gastou também com o Breno, que nem precisa falar. Mas não gastou muito, entendeu? Sim. Então eu tô falando que com quem ele gastou bastante, sim. tipo,
Acertou. E o torcedor, cara, as pessoas que fazem futebol, elas não podem entrar na vibe de torcedor. O torcedor, ele sempre acha que o mundo vai acabar amanhã, cara. Sim. E o mundo não vai acabar amanhã, cara. Emocionado nível hard. O mundo não vai acabar amanhã, cara. Se você termina um ano sem ser campeão, mas no ano seguinte você tiver condição de disputar os mesmos títulos, você vai ser campeão, cara. Sim. O importante é você se manter forte, você se manter né? competitivo, com times que disputem os títulos, cara. É isso. Inclusive, eu quero deixar um recado aqui, aproveitando essa fala do André. Eu tô vendo muito palmeirense falando que o São Paulo já passou, que desse jeito não vai dar, com um pessimismo absurdo. Eu odeio ser sommelier de torcida, ensinar os caras como torcer, porque eu acho que cada um torce como quiser. Mas, assim, pelo momento que o Palmeiras vive atualmente, eu não consigo entender um certo pessimismo, essa celeuma que criam. Ah, mas se perder, cara, se perder, perdeu. Porra, tá disputando Foco o no título brasileiro. Exato, cara. É isso. Eu vivi uma certa filinha também, cara, e a arquibancada me moldou um caráter ali que, cara, eu já vi meu time cair 2 vezes É isso. e eu não tive vergonha dele. Se perder, se for eliminado pelo São Paulo, você vai ficar com vergonha de ser palmeirense? Você tá certíssimo. Então, assim, Não- é só um recado porque Não internet, desabafo. a gente vê muita groselha, mas enfim. Não eu quero dá, saber cara. agora, você fez as pazes com a tia Leila ou não? Porque eu lembro que vocês tretaram no Twitter. Ah, Olivério, né? O Olivério que é o assessor da Leila, né? Enfim. Não, eu não tenho. Não, deixa eu explicar Eu não tenho amizade Deixa eu explicar com o ela. contexto aqui. Ah, A Leila estava defendendo o trabalho do Luxemburgo, o trabalho que vinha sendo feito, porque o Palmeiras tinha ganhado 2 títulos na visão dela, É. que era a Florida Cup e o Paulista. O André, com razão, falou: não, Leila, não é possível que você está contando a Florida Cup como um campeonato é sério. isso que eu defendi pra caramba o Luxemburgo. Exato. Eu falei Você pra foi um dos ela. que mais passou pano, inclusive, pro Luxa. Não, passei para o Tô caralho. brincando. Passei para o caralho. Não, tô brincando. E tô o Abel brincando. usa até hoje, um monte de coisa que o Sim, Lucha deixou. sim. O time jogava mal pra caralho. O time era horrível em É, campo, coletivamente. É. Mas algumas ideias do Lucha foram boas. cara. Sim, ele teve Foram algumas boas. Tipo, coisas. Zé de volante. Felipe Melo na zaga ali. Não, Ele é. que subiu o Danilo. É, ele teve Pediu, boas se não ideias. fosse ele, o Veiga praticamente ia embora. Mas Mas também, muito por ele, quase que o Scarpa foi embora. Enfim. Não, Mas claro, as ele coisas acertou são e errou. assim, isso, Acertou e isso. errou. As coisas são E assim. quando ele É. caiu, ele tinha que cair mesmo, porque Sim, o sim, time sim, jogou pra derrubar ele. Né? Palmeiras e Curitiba foi uma vergonha. Sim. Então, quando chega nesse ponto, aí não Sim. tem jeito de Ah, segurar o sim. técnico. Quando o time já não aguenta mais o cara, tem que mandar embora mesmo. Mas, enfim, mas o que eu quero dizer é que naquele dia, eu falei isso pra Leila. Eu falei, ó, eu também acho que não é pra torcida estar criticando, reclamando, que estão reclamando de barriga cheia. Sim. Mas também não precisa mentir, né? Não É. precisa mentir, né? Usar a Florida Cup como justificativa. Eu não por um tenho nenhum trabalho, não dá. relacionamento próximo com a Leila, nunca conversei com ela, nunca, já cruzei com ela várias vezes, só entrevistei, acho que uma vez só entrevistei ela, mas não tenho, assim, nenhuma proximidade com E você ela. vê o clube. Como que você vê o futuro aí? Porque ela É, vai. Ela com vai ser a certeza vai entrar. presidente. Você é a favor ou contra? Cara, é difícil, porque você vai dizer que você vai ser contra com o quê? Com que tipo de arma? Então, o que eu sinto que a maioria da torcida, os que são contra ela ser a nova presidente, é que ela vai achar que é a dona do clube. Não, fato. Tipo, que Isso vai vai acontecer comprar. mesmo. Isso vai acontecer mesmo. Eu tô dizendo assim, E o para Palmeiras você ser contra, Uhum. você precisa ter uma alternativa, certo? Porque não adianta você ser eu sou contra por ser contra, Sim. né? Você precisa ter uma alternativa. E que tipo de alternativa pode existir hoje no Palmeiras? Tanto é Qual a que, estrutura que que a tem o oposição, Palmeiras? eles não definiram que vai ser É. candidato e não ninguém, tem ninguém como. quer botar as caras porque vai tomar pau. Não tem como, cara. É. Você não E- tem como enfrentar nesse Mas assim, momento. eu acho que tem que ter uma fiscalização, É tem que isso. ter uma cobrança. Não, Perfeito. Auditoria. Não, Porque, isso é claro. assim, Perfeito. não é porque ela tem dinheiro que o clube vai. Porque eles pregam tanto modernidade e me desculpa, o Conselho do Palmeiras está longe de ser um. O Palmeiras está Não. longe de ser um clube moderno. É isso. Eu acho que assim, Não, em Então, relação assim, ao conselho, mas o papel do o palmeirense... administrativo do futebol é Não, profissional. não, profissionalizou o futebol, mas diversas coisas. O clube ainda é muito arcaico. Não, com certeza. Precisa Com mudar certeza, muita coisa. com Então, certeza. assim, não é porque ela tem dinheiro e porque ela vai mandar em tudo que as coisas não precisam melhorar, entendeu? Não, eu sem sou dúvidas. eu sou desse pensamento. Eu acho só o seguinte, que o Palmeiras, ele vai ter a Leila como presidente, então o papel do palmeirense vai ser isso que você falou, Gabriel. Vai ter que fiscalizar, vai ter que cobrar, né? A Leila, ela fez uma associação muito perigosa para ela, muito perigosa, muito perigosa. A associação que ela fez com as torcidas organizadas
levaram ela no patamar que ela chegou, mas podem derrubar ela do mesmo jeito. É 880 lá, né? Torcida organizada você não controla. Eu tenho muita amizade com um monte de gente, todo mundo sabe, principalmente na Mancha. Eu tenho muita amizade com um monte de gente, mas você não controla eles. Não controla. É conversa mole. Paga dinheiro no carnaval. Sim, então, na hora que perde pro Corinthians, amigo. Você vai ver. Não existe. Não tem controle. Não é dinheirinho do carnaval que vai calar esses caras. Não é. Não é. A torcida organizada você não controla. Então, eu confio que vai haver uma fiscalização forte. Confio. Já indo para a parte final aqui com o André, tem mais 2 jogos para fazer hoje. Pois preciso ir mesmo. Não. Infelizmente, porque tá uma delícia, Gabi. Sim, tá uma delícia aqui. Ficaria com vocês aqui. Mas algumas perguntas que mandaram para você, vou ler só umas 3 aqui. Sigam o Pode Porco nas redes sociais, Twitter, Instagram. Se inscrevam no nosso canal para você estar sempre perguntando e participando do nosso papo aqui também. O Matheus Polvani, ele faz uma pergunta muito legal. Ele fala, sou aqui de Londrina. E o André é meu conterrâneo. Pergunta para ele como foi torcer pelo Palmeiras à distância na época da infância e adolescência. Como todo mundo, né, que mora longe, pela TV, muitas vezes, acompanhando no radinho. Era difícil acompanhar no radinho, né, na época, porque nem todos os jogos passavam na TV. Não é isso que nós temos hoje, que todas as partidas passam na TV. E aí acompanhava a Rádio Bandeirantes, a Rádio Jovem Pan. Foi assim, foi muitas vezes assim. Boa. Tem um que o André Candia, essa aqui é boa. Pergunta se ele não tem vontade de socar o Calil. A gente teve uma discussão forte uma vez, né? Depois de um Palmeiras e Santos, a gente teve na Transamérica uma discussão fortíssima. Eu sou bloqueado pelo Calil no Twitter. Conheci ele lá, eu fui visitar a Transamérica um dia lá que eu fiz aposta com o Marco Belo, o Marco levou a gente lá. Eu falei, prazer, cara, você me bloqueou no Twitter. Ele ficou com a cara de... nunca mais troquei ideia. Mas foi na final da Copa do Brasil, então de 2015. Então você imagina como estavam os ânimos ali. Deve ter me falado alguma besteira. Você tem que saber, ele fala assim, o torcedor tem que saber perder e tem que saber ganhar. Não adianta na hora que ganhar achar que igualzinho. Achar que é o maior do mundo. Tem que saber perder e saber ganhar. Então, eu também já tive uma briguinha com o Calil, mas tá tudo certo. Acontece, né? Não, me dou bem com ele. Hoje mesmo eu retuitei ele. Eu não vi porque eu sou bloqueado. Ele falou uma boa lá, ele falou assim, imagina como é que tá agora a cabeça dos dirigentes do Flamengo que não deixaram o Pedro viver esse momento. Exato. Na Olimpíada. E o Pedro nunca mais jogou o que jogava, hein? Quase não joga no Flamengo, que é reserva. Não é fácil administrar um jogador em time de futebol, não. Os caras acham que é fácil? Não é fácil, não. O Pedro nunca mais jogou o que jogava. E ele seria titular. Ele é mais bola que o Matheus Cunha, né? Não tem discussão, né? Só que o Matheus Cunha é bom também. Nossa, mãe, esse rapaz é bom, ele é bom, mas ele seria titular, eu acho. Mas ele é bom. Eu acho que se o Pedro fosse, talvez ele seria titular. Mas ia ser briga boa. Tá. Agora, pra finalizar, a gente tem um quadro aqui no Pode Porco. Não é todo o episódio que a gente consegue fazer, mas a gente vai estar tentando... É um novo quadro. Tentando adaptar para trazer em todo o episódio. É uma homenagem ao grande Roberto Avalone, um ilustríssimo palmeirense. Então o quadro chama No Pique. O Eon vai fazer perguntas rapidíssimas, você tem que responder também no pique. Tá bom. Rápido. Vou te dar 2 opções, você escolhe uma. Tá. E aí se você quiser justificar também, mas coisa rápida. Duas opções aleatórias e você escolhe um. Lúcio ou Thiago Silva? Thiago Silva. Praz ou Veloso? Praz. Zé Rafael ou Moisés? Moisés. Diego Souza ou Scarpa? Diego Souza. Gomes ou Mina? Gomes. Barcos ou Kleber Gladiador? Barcos, fácil. Schumacher ou Hamilton? Schumacher! Tá louco! O maior ídolo que eu tenho no esporte. Barrichello ou Massa? Puta, na época de Ferrari, Massa. Hoje eu gosto mais do Rubinho. Rubinho é mais carismático. Essa é clássica, né? Senna e Piquet. Piquet eu torci muito, mas o Senna foi melhor que ele. Agora, pra finalizar, Xuxa ou Galisteu? Ai. Puta, cara, eu não tinha tara em nenhuma das duas, tá ligado? Vai ter que escolher uma. Quando eu era moleque. Galisteu é Parmeira, né? Para de influenciar. Vai, André. Xuxa ou Galisteu? Xuxa, vai, Xuxa. Eu vou na Galisteu. Não, acho que é porque a Xuxa era mais quando eu era criança. Mas assim, tara de molequinho, que é molequinho na época, né? Eu curtia a Angélica. Porque, ó, pra quem não sabe, o Senna namorou a Xuxa e a Galisteu. Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas... Boa essa.
André Galvão, pô, muito obrigado pela Resenha presença muito legal. aí, meu. Valeu. Ó, divulga suas redes sociais aí pra quem quiser seguir. Tá. Arroba André Galvão Fer. Tanto no Twitter como no Instagram. Vai aparecer a arte aqui em cima. André Galvão Fer, porque é de Fernandes, que é meu último sobrenome. E eu tenho um canal no YouTube, isso é só para quem é fanático por esses carrinhos aqui. Divulga o canal também, não sabia. Eu tenho um canal no YouTube que chama André Galvão Jornalista, que eu só falo de Fórmula 1. Eu só falo de automobilismo, que é uma paixão mesmo que eu tenho. Então, no pós-corrida ali, eu faço com o Leandro Boldaquian, que trabalha comigo na Transamérica. A gente quer trazer uns Faço pilotos uma palmeirenses live. aqui para dar uma resenhada também. O A gente sabe que Pietro, o Emerson Fittipaldi eu acho que O avô do Pietro, o Pietro Fittipaldi, na verdade. na verdade, eu acho que o Emerson é corintiano, mas Não, ele, é o Pietro, ele que é corre palmeirense. com o número 51 em homenagem É ao verdade. Mundial. Ele me contou isso quando eu fui fazer a Fórmula Indy pela Band. Sensacional. Muito Então, palmeirense. O Pietro é bastante palmeirense. Pô, da hora. legal, Vamos tentar trazer. E é É isso, isso aí. Andrezão. Terça-feira, São Paulo e Palmeiras na tela do SBT. É isso. Bora. Espero que Theo José Todos em pé para ver esse jogo. Todos grite em pé. muito Rony Rústico. É isso. Vamos E pra aí? cima deles. Galvão, muito obrigado, pô. Do E, ó, caralho a entrevista, do caralho mesmo. Dava Valeu. pra ficar mais 3 horas trocando ideia Valeu. aqui. Sexta que vem tem o primeiro ex-jogador do Palmeiras aqui no Pó de Porco. Não deu pra ser essa semana, mas adiou. Mas dessa semana não passa, então teremos o primeiro ex-jogador do Palmeiras aqui. Um cara que o André Galvão sente muitas saudades, com certeza. Avante os porcos. Ai, caralho, errei. Avante palestra. E segura os porcos. Valeu. Valeu. Valeu.